Você sabia que existem 8 comportamentos silenciosos que estão minando sua força mental todos os dias e você nem percebe? Marcos Aurelius, o imperador filósofo que governou Roma há quase 2000 anos, identificou exatamente o que separa uma mente fraca de uma mente imparável. Enquanto pessoas comuns repetem esses mesmos erros que as mantêm presas em ciclos de ansiedade e insatisfação, os estoicos desenvolveram uma mentalidade blindada que os torna inquebráveis diante de qualquer adversidade. A diferença não está no talento ou na sorte, mas em 8 princípios simples que você pode começar a aplicar imediatamente. Se você continuar fazendo o que a maioria faz, vai continuar obtendo os mesmos resultados medíocres que a maioria tem. Mas, se você entender o que Marcos Aurelius ensinou sobre esses 8 hábitos destrutivos, você terá nas mãos a chave para transformar completamente sua força interior. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, se acomode e relaxe. Vamos começar. Esta noite você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que é possível viver de maneira diferente. Você sente, talvez sem conseguir nomear completamente, que existe uma força interior que ainda não foi totalmente despertada, uma força que os antigos estoicos cultivavam com disciplina diária, uma força que transformava homens comuns em pilares inabaláveis diante das tempestades da vida. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu suas meditações não para o mundo, mas para si mesmo. Eram lembretes diários de como viver com dignidade, como não se deixar abater pelas circunstâncias, como ser forte quando tudo ao redor parecia desmoronar. E nessas páginas escritas há quase 2000 anos, encontramos verdades que hoje são mais relevantes do que nunca. Vivemos em uma época de fragilidade disfarçada, uma época onde a superficialidade é vendida como profundidade, onde a vitimização é confundida com sensibilidade, onde a fraqueza é justificada e até mesmo celebrada. Mas os estoicos nos ensinam algo radicalmente diferente. Eles nos mostram que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em como nos posicionamos diante delas. Não está em controlar o mundo externo, mas em dominar nosso mundo interno. Não está em parecer invencível, mas em ser resiliente de verdade. Hoje, vamos explorar 8 comportamentos que pessoas fracas adotam e que os estoicos jamais permitiriam em suas vidas. Não para julgar ninguém, mas para que você possa reconhecer esses padrões em si mesmo e escolher conscientemente transformá-los. Porque a diferença entre uma pessoa fraca e uma pessoa forte não está nas circunstâncias que enfrentam, mas nas escolhas que fazem diante dessas circunstâncias. E essas escolhas começam no silêncio da mente, no diálogo interno que você cultiva, nas pequenas decisões de cada dia. Antes de começarmos, respire fundo. Este não é apenas mais um conteúdo para consumir e esquecer. Este é um convite para uma transformação profunda. Os estoicos não acreditavam em teoria sem prática. Tudo o que discutiremos aqui precisa ser vivido, testado, incorporado. Marco Aurélio tinha o poder de um império, mas seu verdadeiro domínio era sobre si mesmo. Epicteto foi escravo, mas viveu como homem livre porque sua mente não estava acorrentada. Sêneca enfrentou o exílio e a morte com serenidade porque havia treinado sua alma para essas provações. O primeiro comportamento que pessoas fracas adotam e que estoicos jamais permitiriam é culpar as circunstâncias externas pela própria infelicidade. Este é talvez o padrão mais destrutivo e mais comum de todos. Observe ao seu redor e você verá pessoas constantemente apontando o dedo para fora. É culpa da economia, é culpa do governo, é culpa dos pais, é culpa do chefe, é culpa do cônjuge, é culpa do clima, é culpa da sorte. Sempre há algo ou alguém do lado de fora responsável por tudo o que está errado do lado de dentro. Essa mentalidade é como um veneno de ação lenta. Ela corrói a sua capacidade de agir, de mudar, de crescer. Porque se a culpa está sempre lá fora, então o poder também está lá fora. E se o poder está lá fora, você se torna impotente. Você se transforma em uma folha ao vento, jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias, sem direção, sem controle, sem dignidade. Os estoicos entendiam isso profundamente.
Epicteto, que conhecia a escravidão literal, escreveu uma das mais poderosas verdades da filosofia estoica. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E a chave para uma vida boa está em distinguir claramente entre essas duas categorias. O que depende de você? Seus pensamentos, seus julgamentos, suas opiniões, suas reações, suas escolhas, seus valores, suas ações. Isso está sob seu controle. Isso é seu domínio. Isso é onde você exerce seu poder. O que não depende de você? O corpo, a riqueza, a reputação, as posições sociais, o clima, o passado, as ações dos outros, a maioria dos eventos externos. Isso não está sob seu controle. Isso não é seu domínio. E gastar energia tentando controlar o que não pode ser controlado é a receita perfeita para o sofrimento. Pessoas fracas vivem tentando controlar o incontrolável e ignorando o que realmente podem mudar. Elas reclamam do trânsito, mas não mudam a atitude durante o trânsito. Reclamam do trabalho, mas não desenvolvem novas habilidades. Reclamam das pessoas ao redor, mas não trabalham em si mesmas. Reclamam da vida, mas não assumem responsabilidade por suas escolhas. É sempre mais fácil apontar o dedo do que olhar no espelho. É sempre mais confortável ser vítima do que ser protagonista, porque ser protagonista exige coragem, exige que você admita que sua vida é, em grande parte, resultado de suas escolhas. E isso assusta. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e encontrará força." Esta frase deveria estar gravada na mente de cada pessoa que deseja viver com dignidade. Você não pode controlar se vai chover amanhã, mas pode controlar se vai deixar a chuva arruinar seu dia. Você não pode controlar o que as pessoas dizem sobre você, mas pode controlar se vai permitir que a opinião delas defina quem você é. Você não pode controlar se vai perder o emprego, mas pode controlar como vai responder a essa perda. Os estoicos praticavam algo chamado dicotomia do controle. Era um exercício mental constante de separar o que está sob seu controle do que não está. E uma vez feita essa separação, eles agiam. Agiam com toda força e dedicação naquilo que podiam influenciar e aceitavam com serenidade aquilo que estava além de seu alcance. Não era resignação passiva, era sabedoria ativa, era escolher suas batalhas, era economizar energia para o que realmente importa. Imagine viver assim, imagine acordar todos os dias sabendo exatamente onde seu poder reside. Imagine enfrentar um problema e, em vez de perder tempo reclamando ou culpando, você simplesmente pergunta: o que eu posso fazer sobre isso? O que está ao meu alcance? E então você age, sem drama, sem vitimização, sem desculpas, apenas ação direcionada e consciente. Essa é a diferença entre força e fraqueza. Pessoas fracas ficam presas no ciclo interminável da culpa externa. Pessoas fortes assumem responsabilidade radical por suas vidas. Mas assumir responsabilidade não significa que tudo é sua culpa. Significa reconhecer que, independentemente de como você chegou onde está, você é responsável por onde vai a partir daqui. Você pode ter nascido em uma família difícil, mas você é responsável por quebrar os padrões disfuncionais. Você pode ter sofrido injustiças, mas você é responsável por não deixar que essas injustiças definam toda a sua existência. Você pode ter feito escolhas ruins no passado, mas você é responsável pelas escolhas que faz hoje. Este primeiro padrão, a culpa externa constante, precisa ser erradicado se você deseja viver como um estoico. Toda vez que você se pegar culpando algo ou alguém, pare, respire e pergunte: o que está sob meu controle nesta situação? O que eu posso fazer? Qual é minha responsabilidade aqui? Esse simples redirecionamento mental muda tudo. Ele tira você da posição de vítima impotente e coloca você na posição de agente capaz. Os estoicos sabiam que a vida não é justa. Eles não eram ingênuos. Marco Aurélio viu traição, guerra, peste, morte de filhos. Epicteto foi escravo, sofreu abusos, teve o corpo quebrado. Sêneca enfrentou exílio e morte injusta. Eles sabiam muito bem que coisas terríveis acontecem com pessoas que não merecem.
mas eles também sabiam que ficar paralisado pela injustiça era permitir que o mal vencesse duas vezes. Primeiro, ao causar o dano, segundo, ao roubar sua paz e sua capacidade de seguir em frente. Então eles escolhiam diferente. Escolhiam não dar poder ao que não podiam controlar. Escolhiam focar no que podiam fazer, mesmo que fosse apenas controlar suas reações internas. E dessa escolha nascia uma força inabalável, uma força que vinha de dentro, que não dependia de circunstâncias favoráveis, que permanecia mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Essa é a força que os estoicos cultivavam, e essa é a força que está disponível para você agora, neste momento, não importa o que tenha acontecido antes. Quando você para de culpar, você começa a viver. Quando você assume responsabilidade, você recupera seu poder. Quando você aceita que a vida às vezes é dura, mas que você ainda pode escolher como responder a essa dureza, você se torna livre. Livre da necessidade de que tudo seja perfeito para que você tenha paz, livre da dependência das circunstâncias externas para determinar seu estado interno, livre para construir uma vida de significado e dignidade, não apesar das dificuldades, mas através delas. Este é o primeiro e talvez mais importante passo na jornada estoica. Pare de culpar, comece a agir, reconheça o que está sob seu controle e dedique toda a sua energia a isso. E quanto ao resto, quanto ao que está além do seu alcance, pratique a aceitação serena. Não é fácil. Ninguém disse que seria, mas é simples. É possível. E transforma vidas. Enquanto você reflete sobre isso, pense nas áreas da sua vida onde você tem estado culpando circunstâncias externas. Seja honesto consigo mesmo. Onde você tem se posicionado como vítima? Onde você tem dado seu poder para fatores externos? E então, com coragem e compaixão por si mesmo, comece a mudar isso. Pouco a pouco, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Esse é o caminho do estoico. Esse é o caminho da verdadeira força. Seção 2 de 10. O segundo comportamento que pessoas fracas demonstram e que estoicos conscientemente evitam é a busca constante por validação externa. Vivemos em uma era onde isso se tornou quase uma epidemia. Redes sociais transformaram a necessidade de aprovação em um jogo infinito de curtidas, comentários, compartilhamentos. Mas essa dependência de validação externa não começou com a tecnologia. Ela sempre existiu. É apenas mais visível agora, mais imediata, mais viciante. Pessoas fracas constroem sua identidade e autoestima sobre a fundação instável da opinião alheia. Elas precisam que outros digam que são boas, inteligentes, atraentes, valiosas. Precisam de elogios constantes para se sentirem bem consigo mesmas. Precisam de aprovação para validar suas escolhas. Precisam de reconhecimento para sentir que existem. E quando essa validação não vem, ou quando vem crítica em seu lugar, elas desmoronam. Sua confiança evapora, seu senso de valor desaparece, porque tudo estava construído sobre areia, não sobre rocha. Os estoicos entendiam profundamente os perigos dessa dependência. Marco Aurélio, sendo imperador, estava constantemente cercado por pessoas querendo agradá-lo, querendo sua aprovação, oferecendo a ele validação e elogios. E justamente por isso, ele precisava ser extremamente vigilante para não se deixar seduzir por essa dinâmica. Ele escreveu em suas meditações lembretes constantes sobre a futilidade da fama e da opinião alheia. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Estas palavras de Marco Aurélio cortam através da ilusão da importância da opinião externa. As pessoas vão sempre ter opiniões sobre você. Algumas serão positivas, outras negativas. Algumas serão baseadas em observação cuidadosa, outras em puro preconceito. Algumas virão de pessoas que te conhecem bem, outras de completos estranhos. Mas no final, todas elas são apenas isso: opiniões, perspectivas limitadas. Não são a verdade absoluta sobre quem você é. O estoico cultiva algo radicalmente diferente, uma bússola moral interna, um senso de identidade que vem de dentro, baseado em valores claramente definidos e em um compromisso com a virtude. Ele não pergunta o que as pessoas vão pensar, mas sim, isto está alinhado com meus princípios, isto é virtuoso, isto é correto. E uma vez que determina que sim, ele age independentemente da opinião alheia.
Isso não significa arrogância ou desprezo pelos outros. Significa autonomia, significa maturidade psicológica, significa que sua paz interior não está refém da aprovação de ninguém. Epicteto, que ensinou filosofia estoica por décadas, frequentemente alertava seus alunos sobre os perigos de viver para a plateia. Ele dizia que se você baseia sua felicidade na opinião dos outros, você entregou o controle da sua vida para eles, e que pessoa sábia entregaria as rédeas de sua existência para pessoas que podem mudar de opinião com o vento? Pense nisso. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria porque tinha medo do que pensariam? Quantas vezes já disse sim quando queria dizer não, apenas para ser aceito? Quantas vezes já mudou quem você é para se encaixar nas expectativas alheias? E no final, esse ajustamento constante te trouxe paz? Te trouxe felicidade genuína? Ou só te trouxe mais ansiedade, mais insegurança, mais sensação de estar vivendo uma mentira? A verdade dura é que você nunca vai agradar todo mundo. Nunca. É impossível. Diferentes pessoas têm diferentes valores, diferentes gostos, diferentes expectativas. O que agrada a uns ofende outros. O que impressiona alguns decepciona outros. Se você tentar se moldar para atender a todos, você vai se perder completamente. Vai se tornar um camaleão sem cor própria, sempre mudando, sempre inseguro, nunca em paz consigo mesmo. Os estoicos propunham uma alternativa libertadora. Defina seus valores claramente, viva de acordo com eles consistentemente e deixe que as opiniões dos outros sejam exatamente o que são: opiniões, não verdades absolutas, não decretos sobre seu valor, apenas perspectivas de outras pessoas que têm tanto direito de existir quanto você tem direito de não se deixar definir por elas. Marco Aurélio perguntava a si mesmo: você busca elogios daqueles que daqui a 3 vezes não estarão mais aqui? Você busca a aprovação de mentes que nem sequer aprovam a si mesmas? Essa perspectiva coloca as coisas em proporção. As mesmas pessoas cuja aprovação você tanto busca são elas mesmas inseguras, falíveis, mortais. Elas têm seus próprios problemas, suas próprias inseguranças, seus próprios vieses. Por que dar a elas poder supremo sobre como você se sente consigo mesmo? A prática estoica para superar essa dependência de validação externa começa com autoconhecimento profundo. Você precisa descobrir quem você realmente é, não quem as pessoas querem que você seja. Precisa identificar seus valores genuínos, não os valores que foram impostos a você. Precisa construir uma relação saudável consigo mesmo, baseada em honestidade e aceitação, não em perfeição irreal. Os estoicos praticavam o autoexame diário. Toda noite, antes de dormir, eles revisavam o dia, mas não para se criticarem impiedosamente, para aprenderem, para se perguntarem: vivi de acordo com meus princípios hoje? Onde agi com virtude? Onde falhei? Como posso melhorar amanhã? Esse diálogo interno constante fortalecia sua bússola moral e reduzia a dependência de feedback externo. Quando você sabe quem é, quando está claro sobre seus valores, quando tem um relacionamento honesto consigo mesmo, a opinião dos outros se torna menos importante. Não irrelevante, mas menos importante. Você pode ouvir críticas construtivas de pessoas que respeita. Pode aprender com perspectivas diferentes. Mas você não desmorona quando alguém não gosta de você. Você não precisa de elogios constantes para funcionar. Você não vive na gangorra emocional da aprovação e desaprovação alheia. Existe uma história sobre Epicteto que ilustra perfeitamente essa atitude. Um dia, alguém o insultou publicamente. Epicteto simplesmente sorriu e respondeu: se você soubesse de todas as minhas outras falhas, não estaria mencionando apenas essa. Ele não se defendeu, não atacou de volta, não ficou devastado, porque sua paz interior não dependia da opinião daquele homem. Ele conhecia suas próprias falhas, estava trabalhando nelas, e a opinião de um estranho não mudava nada sobre quem ele realmente era. Esse é o tipo de liberdade que vem de não depender de validação externa. É a liberdade de ser você mesmo, autenticamente, sem máscaras, sem performance constante. É a liberdade de falhar sem que isso destrua você, porque seu valor não está em nunca errar, mas em sempre tentar viver com integridade. É a liberdade de não precisar da aprovação de todos para ter paz consigo mesmo. Mas atenção, abandonar a dependência de validação externa não significa se tornar insensível ou arrogante.
significa se tornar centrado. Os estoicos valorizavam as relações humanas, a comunidade, o bem comum. Eles não eram eremitas isolados, mas eles não permitiam que a necessidade de aprovação direcionasse suas vidas. Eles contribuíam para a comunidade porque era virtuoso fazê-lo, não porque queriam aplausos. Eles agiam corretamente porque era certo, não porque seria reconhecido. Pense em quantas decisões ruins são tomadas porque as pessoas estão mais preocupadas com a imagem do que com a substância. Quantas pessoas ficam em relacionamentos destrutivos por medo do que os outros vão pensar da separação? Quantas pessoas escolhem carreiras que odeiam porque é o que os pais ou a sociedade esperam? Quantas pessoas escondem quem realmente são porque têm medo de não serem aceitas? A dependência de validação externa não é um problema pequeno. Ela rouba vidas inteiras. Os estoicos nos oferecem um caminho diferente, um caminho onde você define sucesso pelos seus próprios termos, baseado em virtude e integridade. Um caminho onde você vive autenticamente, mesmo que isso signifique que algumas pessoas não vão gostar. Um caminho onde você encontra paz não na aprovação universal, mas na congruência entre quem você é e como você vive. Este caminho exige coragem. Exige que você enfrente o medo da rejeição. Exige que você tolere o desconforto de não ser amado por todos. Exige que você seja honesto sobre quem você é, mesmo quando essa honestidade não é conveniente. Mas a recompensa é imensurável. É a paz de espírito que vem de não estar constantemente se preocupando com o que os outros pensam. É a liberdade de tomar decisões baseadas em seus valores, não nas expectativas alheias. É a dignidade de viver uma vida que é verdadeiramente sua. Então, comece hoje. Comece pequeno, se necessário. Identifique uma área da sua vida onde você está vivendo para a plateia em vez de para seus princípios. Talvez seja na escolha de roupas, talvez seja na forma como gasta dinheiro, talvez seja nas opiniões que expressa ou não expressa. E faça uma mudança consciente. Escolha de acordo com o que você realmente valoriza, não com o que acha que vai impressionar outros. E observe como você se sente. No começo pode ser desconfortável, mas gradualmente você vai descobrir uma sensação crescente de autenticidade e paz. Os estoicos nos lembram que no final da vida você não vai se importar com quantas curtidas recebeu ou quantas pessoas aprovaram suas escolhas. Você vai se importar se viveu com integridade, se foi fiel a si mesmo, se agiu virtuosamente. E essas coisas não dependem da opinião de ninguém além de você. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira força. E ela está disponível para você agora, no momento em que você decide parar de viver para a plateia e começar a viver pelos seus princípios. Seção 3 de 10. O terceiro comportamento que caracteriza pessoas fracas e que os estoicos cuidadosamente evitavam é a reação impulsiva às emoções. Este padrão é particularmente destrutivo porque cria um ciclo interminável de drama, arrependimento e sofrimento desnecessário. Pessoas emocionalmente imaturas são como barcos sem âncora, jogados de um lado para o outro pelas ondas de seus sentimentos. Um momento estão eufóricas, no próximo estão desesperadas. Um momento explodem em raiva, no próximo estão consumidas por culpa. Elas vivem à mercê de cada emoção que passa, sem filtro, sem pausa, sem escolha consciente. Os estoicos tinham uma compreensão sofisticada das emoções humanas. Contrário ao que muitos pensam, eles não eram frios ou reprimidos. Eles sentiam profundamente. Marco Aurélio amava sua família. Epicteto se preocupava genuinamente com seus alunos. Sêneca valorizava suas amizades. Mas eles não permitiam que suas emoções os dominassem. Eles não confundiam sentir uma emoção com precisar agir sobre ela imediatamente. E essa distinção faz toda a diferença entre sabedoria e impulsividade. Vamos ser claros sobre algo fundamental. Sentir emoções é humano e inevitável. Raiva, medo, tristeza, alegria, ansiedade, todas essas são respostas naturais do organismo humano a diferentes situações. Os estoicos não negavam isso. O que eles ensinavam era que entre o sentir a emoção e o agir sobre ela existe um espaço sagrado, um espaço onde reside a liberdade humana, e é nesse espaço que a pessoa forte se diferencia da pessoa fraca. A pessoa fraca não reconhece esse espaço. Para ela, sentir raiva e explodir em fúria destrutiva são a mesma coisa. Sentir medo e fugir covardemente são inseparáveis. Sentir desejo e agir impulsivamente não tem distinção. É como se ela fosse um
autômato emocional programada para reagir automaticamente a cada estímulo interno, e assim ela perde o que há de mais precioso no ser humano, a capacidade de escolha consciente. Epicteto ensinava seus alunos a praticar o que podemos chamar de pausa estoica. Quando uma emoção forte surge, em vez de agir imediatamente, você para, respira, observa a emoção como se fosse um observador externo. Você nota: estou sentindo raiva agora, meu corpo está tenso, minha mente está gerando pensamentos agressivos, tenho o impulso de atacar. Mas você não é a raiva, você é quem está observando a raiva. E dessa posição de observador, você pode escolher como responder. Esta prática não é repressão. Repressão é negar a emoção, é empurrá-la para baixo do tapete, fingir que ela não existe. Isso é prejudicial e os estoicos não advogavam por isso. O que eles ensinavam era reconhecimento seguido de escolha consciente. Sim, estou sentindo raiva, isso é real, mas eu não preciso deixar essa raiva dirigir minhas ações. Eu posso escolher uma resposta mais sábia, mais virtuosa, mais alinhada com quem eu quero ser. Marco Aurélio, que tinha o poder absoluto de um imperador e poderia ter punido qualquer um que o irritasse, praticava isso diariamente. Ele escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Quando alguém o traía, quando planos falhavam, quando perdas aconteciam, ele sentia as emoções que qualquer humano sentiria, mas ele não permitia que essas emoções o transformassem em um tirano impulsivo. Ele parava, refletia e então agia de acordo com a razão e a virtude, não de acordo com o impulso emocional do momento. A diferença prática disso na vida cotidiana é enorme. Pense em quantos relacionamentos são destruídos por palavras ditas no calor da raiva. Quantas oportunidades são perdidas por decisões tomadas no pico da euforia ou no vale do desespero. Quantos arrependimentos acumulamos por ações impulsivas que pareciam inevitáveis no momento, mas que, com um pouco de espaço e reflexão, nunca teriam acontecido. A pessoa que reage impulsivamente às emoções vive em um estado de caos interno constante. Ela não confia em si mesma porque sabe, em algum nível, que pode fazer qualquer coisa dependendo de como está se sentindo naquele momento. Ela não tem estabilidade porque suas ações não são guiadas por princípios consistentes, mas por ondas emocionais inconstantes. Ela machuca as pessoas que ama, sabota suas próprias metas e depois se pergunta por que sua vida é tão turbulenta. Os estoicos nos oferecem uma alternativa: viver de acordo com princípios, não de acordo com emoções passageiras. Isso não significa ser rígido ou inflexível. Significa ter uma bússola moral que permanece constante mesmo quando as tempestades emocionais chegam. Significa que suas ações são congruentes com seus valores. Não importa como você esteja se sentindo naquele dia específico. Sêneca escreveu extensivamente sobre a raiva, dedicando um tratado inteiro a esse tema. Ele observava que a raiva nos promete justiça, poder, satisfação, mas o que ela realmente entrega é destruição, arrependimento e vergonha. Uma pessoa que explode em raiva pode sentir uma sensação momentânea de poder, mas depois vem o arrependimento, a culpa, as consequências negativas, e então a pessoa se sente pior do que antes. A raiva, como todas as emoções intensas, é uma má conselheira. Mas como na prática alguém desenvolve essa capacidade de não reagir impulsivamente? Os estoicos ofereciam exercícios concretos. Primeiro, o autoconhecimento. Você precisa conhecer seus gatilhos emocionais. O que te deixa com raiva? O que te deixa ansioso? O que te deixa triste? Quando você conhece seus padrões emocionais, você pode antecipar e preparar-se. Segundo, a prática diária da reflexão. Toda manhã, os estoicos se preparavam mentalmente para os desafios do dia. Marco Aurélio se lembrava: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Elas são assim porque não distinguem o bem do mal. Essa preparação mental não era pessimismo, era realismo. Ele estava se preparando emocionalmente para não reagir impulsivamente quando essas situações inevitavelmente acontecessem. Terceiro, a prática da pausa. Quando uma emoção forte surge, conte até 10 antes de agir. Respire profundamente 3 vezes. Saia do ambiente por alguns minutos se necessário. Essa pausa quebra o automatismo da reação impulsiva e cria espaço para a escolha consciente. Parece simples, e é, mas sua eficácia é profunda.
Quarto, questão: suas impressões iniciais. Os estoicos ensinavam que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre os eventos. Quando algo te deixa furioso, pergunte: por que estou interpretando isso dessa forma? Existe outra maneira de ver essa situação? Minha interpretação está completa e correta, ou está colorida pelas minhas emoções do momento? Quinto, lembre-se de suas metas e valores maiores. Quando você está prestes a agir impulsivamente, pergunte: essa ação está alinhada com quem eu quero ser? Vai me aproximar ou me afastar das minhas metas? Meu eu futuro vai agradecer ou se arrepender dessa escolha? Essa perspectiva de longo prazo ajuda a neutralizar a urgência da emoção momentânea. É importante entender que desenvolver essa capacidade leva tempo. Você não vai acordar amanhã completamente imune à impulsividade emocional. É um treino, uma prática contínua. Você vai falhar às vezes, vai reagir impulsivamente, vai se arrepender, vai precisar consertar danos. Mas cada vez que você consegue fazer a pausa, cada vez que escolhe conscientemente, em vez de reagir automaticamente, você fortalece esse músculo mental. Os estoicos comparavam isso ao treinamento de um atleta. Ninguém espera correr uma maratona sem treinar. Ninguém espera levantar grandes pesos sem preparação. Da mesma forma, ninguém deveria esperar ter controle emocional sem prática. Mas assim como o corpo se fortalece com exercício, a mente se fortalece com prática estoica. E com o tempo, o que antes parecia impossível, não reagir impulsivamente quando irritado, não entrar em pânico quando com medo, não agir destrutivamente quando magoado, se torna cada vez mais natural. Uma das maiores ironias da vida é que as ações impulsivas, que parecem proporcionar alívio imediato, geralmente criam mais problemas a longo prazo, e as respostas medidas e conscientes, que exigem esforço no momento, geralmente resultam em paz e satisfação duradouras. A pessoa fraca escolhe o alívio momentâneo a qualquer custo. A pessoa forte escolhe a paz duradoura, mesmo que isso exija desconforto temporário. Imagine como seria sua vida se você não fosse escravo de suas emoções. Se você pudesse sentir raiva sem precisar explodir, sentir medo sem precisar fugir, sentir tristeza sem precisar se afundar nela completamente, sentir atração sem precisar agir impulsivamente. Suas emoções informariam você, dariam sinais importantes, mas não dirigiriam você. Você seria o capitão do navio, não um passageiro à deriva. Esta é a liberdade que os estoicos ofereciam, não a liberdade de nunca sentir emoções difíceis. Isso seria impossível e nem mesmo desejável, mas a liberdade de não ser dominado por elas, a liberdade de escolher suas ações baseado em sabedoria e virtude, não em impulsos momentâneos, a liberdade de ser consistente consigo mesmo, de honrar seus valores mesmo quando não está com vontade, de construir uma vida que você pode respeitar. Seção 4 de 10. O quarto comportamento que pessoas fracas demonstram consistentemente e que os estoicos evitavam a todo custo é a recusa em assumir responsabilidade, sempre procurando desculpas e justificativas para suas falhas. Este padrão está intimamente relacionado com a culpa externa que discutimos antes, mas vai além. Não se trata apenas de culpar circunstâncias, mas de criar uma narrativa elaborada onde a pessoa nunca é verdadeiramente responsável por nada que dá errado em sua vida. Observe ao seu redor e você verá pessoas que sempre têm uma desculpa pronta. Não conseguiram terminar o projeto no prazo porque o computador estava lento. Não mantêm relacionamentos saudáveis porque sempre escolhem as pessoas erradas. Não progridem na carreira porque o chefe não gosta delas. Não cuidam da saúde porque não têm tempo. Não têm dinheiro porque a economia está ruim. Para cada falha, para cada problema, para cada meta não alcançada, existe uma justificativa externa pronta para absolvê-las de qualquer responsabilidade. Os estoicos viam isso como uma forma de autossabotagem profunda, porque quando você não assume responsabilidade, você também não assume poder. Se nada é sua culpa, nada está sob seu controle. E se nada está sob seu controle, você não pode mudar nada. Você se torna prisioneiro de suas próprias desculpas, condenado a repetir os mesmos padrões indefinidamente porque nunca reconhece seu papel neles. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o resto de sua vida com pensamentos sobre outros, a menos que você esteja fazendo isso para o bem comum." Quando você pensa no que fulano está fazendo e por quê, o que ele está dizendo ou pensando ou planejando, e todos esses outros pensamentos que te fazem perder o foco do seu próprio guia interno, você está desperdiçando a oportunidade que te foi dada.
Essa passagem é reveladora. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e certamente tendo muitas razões legítimas para focar nos outros, constantemente se lembrava de voltar a atenção para si mesmo, para suas próprias ações, seus próprios pensamentos, suas próprias responsabilidades. Ele entendia que era muito mais fácil e mais confortável ficar analisando e criticando os outros do que fazer o trabalho duro de melhorar a si mesmo. A diferença fundamental é esta: pessoas fracas focam no que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Pessoas fortes focam no que elas mesmas podem fazer melhor. Pessoas fracas gastam energia criando narrativas sobre por que falharam. Pessoas fortes gastam energia aprendendo com os erros e melhorando para a próxima tentativa. Pessoas fracas se veem como vítimas perpétuas de circunstâncias. Pessoas fortes se veem como agentes ativos na criação de suas próprias vidas. Existe uma distinção importante aqui que precisa ser feita. Assumir responsabilidade não significa aceitar culpa por tudo. Há coisas que genuinamente não são sua responsabilidade. Se alguém te trata mal, a crueldade é responsabilidade dessa pessoa, não sua. Se você nasce em pobreza, isso não é culpa sua. Se você sofre uma doença, isso não é falha moral. Responsabilidade não é o mesmo que culpa indiscriminada. O que os estoicos ensinavam era responsabilidade sobre sua resposta. Você pode não ser responsável pelo que acontece com você, mas você é sempre responsável por como lida com o que acontece. Você pode não controlar se as pessoas são justas com você, mas você controla se vai deixar a injustiça te amargurar ou te fortalecer. Você pode não controlar todas as circunstâncias da sua vida, mas controla sua atitude diante dessas circunstâncias. Epicteto, que foi escravo, tinha todas as razões do mundo para se considerar vítima. Ele não escolheu ser escravo, não tinha culpa de sua situação. Poderia ter passado toda a sua vida amargado, ressentido, justificando qualquer comportamento negativo com bem, eu fui escravo, então é compreensível. Mas ele não fez isso. Ele assumiu responsabilidade total por sua mente, seus pensamentos, suas escolhas dentro das limitações que tinha. E através dessa responsabilidade radical, encontrou uma liberdade que muitos homens livres nunca conheceram. A prática de evitar desculpas começa com honestidade brutal consigo mesmo. Quando algo dá errado, sua primeira pergunta não deveria ser: de quem é a culpa? Mas sim, qual foi minha parte nisso? O que eu poderia ter feito diferente? O que posso aprender para não repetir esse erro? Isso não é fácil. É muito mais confortável encontrar um bode expiatório externo, mas é o único caminho para crescimento real. Imagine duas pessoas que perdem o emprego. A primeira imediatamente começa a listar todas as razões externas: a economia ruim, o chefe injusto, a política da empresa, a falta de reconhecimento de seu talento. A segunda, depois de processar a emoção inicial, pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Como posso me preparar melhor para a próxima oportunidade? Qual dessas duas pessoas você acha que terá mais sucesso no futuro? A primeira está investindo toda a sua energia em justificar por que falhou. Ela pode até ter razão em algumas de suas justificativas, mas essas justificativas não vão ajudá-la a conseguir o próximo emprego. Elas não vão desenvolver novas habilidades. Elas não vão torná-la uma candidata mais forte. Tudo o que fazem é proteger temporariamente seu ego do desconforto de reconhecer onde ela poderia ter feito melhor. A segunda pessoa está investindo sua energia em crescimento. Ela não está negando que fatores externos possam ter contribuído para perder o emprego, mas ela não fica presa nisso porque sabe que focar no que não pode controlar é perda de tempo. Ela foca no que pode controlar: suas habilidades, sua preparação, sua atitude, sua estratégia de busca. Os estoicos eram implacáveis nisso consigo mesmos. Eles praticavam o que chamamos hoje de extrema propriedade ou responsabilidade radical. Sêneca, em suas cartas, constantemente analisava suas próprias ações e falhas. Ele não procurava desculpas. Quando errava, admitia abertamente, aprendia e se esforçava para fazer melhor na próxima vez. Esta prática de assumir responsabilidade tem um efeito psicológico poderoso. Quando você para de fazer desculpas, você para de se ver como impotente.
Cada vez que você assume responsabilidade por uma falha, você também está implicitamente afirmando que tem poder de mudar. Você está dizendo, sim, eu contribuí para esse resultado negativo, o que significa que eu tenho capacidade de contribuir para um resultado melhor na próxima vez. Compare isso com a mentalidade de desculpas constantes. Cada vez que você diz, não foi minha culpa, você também está dizendo, não está sob meu controle. E se não está sob seu controle, você não pode fazer nada a respeito. Você está preso, impotente, condenado a repetir os mesmos padrões porque eles não dependem de você. É claro que assumir responsabilidade radical é desconfortável. É mais fácil culpar outros. É mais confortável para o ego ter desculpas externas. Ninguém gosta de admitir que falhou, que cometeu erro, que poderia ter feito melhor. Nosso ego se rebela contra isso. E é por isso que pessoas fracas escolhem o conforto temporário das desculpas em vez da liberdade duradoura da responsabilidade. Mas considere o custo desse conforto temporário. Cada desculpa que você aceita é uma oportunidade de crescimento que você rejeita. Cada vez que você evita responsabilidade, você reforça sua própria impotência. Com o tempo, você constrói uma identidade de vítima, alguém a quem coisas acontecem, não alguém que faz coisas acontecerem. E essa identidade se torna uma profecia autorrealizável. Os estoicos entendiam que você se torna o que pratica. Se você pratica fazer desculpas, você se torna alguém que sempre tem uma desculpa. Se você pratica assumir responsabilidade, você se torna alguém confiável, forte, capaz de mudança real. A escolha é sua, mas as consequências são inevitáveis. Existe também uma dimensão moral nisso. Quando você faz desculpas constantes, você está, de certa forma, sendo desonesto. Com os outros, sim, mas principalmente consigo mesmo. Você sabe, em algum nível profundo, quando uma desculpa é legítima e quando é apenas uma maneira de evitar desconforto. Essa desonestidade corrói sua integridade, sua autoconfiança, seu respeito próprio. Os estoicos valorizavam a verdade acima de tudo, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre si mesmos. E parte dessa verdade é reconhecer honestamente onde você erra, onde contribui para seus próprios problemas, onde precisa melhorar. Essa honestidade pode doer no curto prazo, mas é o único fundamento sobre o qual você pode construir crescimento real. Então, como você pratica isso? Como abandona o hábito de fazer desculpas e abraça a responsabilidade radical? Primeiro, desenvolva autoconsciência. Preste atenção quando você começa a formar uma desculpa. Você vai notar um padrão, algo dá errado, e imediatamente sua mente começa a procurar explicações externas. Apenas observe esse padrão sem julgamento. O primeiro passo é reconhecer que ele existe. Segundo, pergunte-se honestamente, qual é a verdade aqui? Estou sendo completamente honesto sobre meu papel nesta situação? Você pode precisar sentar em silêncio com essa pergunta por um tempo. Seu ego vai resistir, vai oferecer muitas razões pelas quais não foi culpa sua, mas se você persistir na honestidade, geralmente vai encontrar pelo menos algum aspecto onde você poderia ter feito diferente. Terceiro, pratique a frase poderosa, eu sou responsável. Não eu tenho culpa, mas eu sou responsável. Há uma diferença. Responsabilidade é sobre poder, não sobre culpa. É sobre reconhecer que você tem capacidade de influenciar situações, de fazer escolhas, de criar mudança. Comece a usar essa frase internamente e observe como muda sua perspectiva. Quarto, foque em aprendizado, não em autopunição. O objetivo não é se flagelar por cada erro. O objetivo é extrair lições que te tornem mais forte. Quando você erra, não fique preso em "eu sou terrível". Vá para "o que posso aprender disso? Como posso fazer melhor na próxima vez?". Essa mudança de foco transforma falhas em combustível para crescimento. Quinto, comunique responsabilidade aos outros. Quando você erra com alguém, não ofereça desculpas elaboradas. Ofereça reconhecimento simples e direto. Eu errei. Foi minha responsabilidade. Vou fazer diferente na próxima vez. Esse tipo de comunicação não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também reforça internamente sua identidade como alguém que assume responsabilidade. Os estoicos nos lembram que a vida de uma pessoa forte é construída sobre pilares de honestidade e responsabilidade, não sobre a areia movediça de desculpas e justificativas. E embora seja mais desafiador construir sobre rocha do que sobre areia, apenas o que é construído sobre rocha permanece quando as tempestades vêm. As tempestades sempre vêm. Seção 5 de 10. O
O quinto comportamento que distingue pessoas fracas dos estoicos é a reclamação constante sem ação correspondente. Este padrão é tão comum que quase se tornou socialmente aceito. Vivemos em uma cultura de reclamação. As pessoas reclamam do clima, do trânsito, do governo, do trabalho, dos relacionamentos, da economia, da saúde, de tudo. Reclamar se tornou uma forma de conexão social, uma moeda de troca em conversas casuais. Mas os estoicos viam a reclamação crônica como um dos vícios mais destrutivos da alma humana. Por que reclamar é tão prejudicial? Primeiro, porque desperdiça energia preciosa. Energia que poderia ser direcionada para ação produtiva é dissipada em lamentação inútil. Segundo, porque reforça uma mentalidade de impotência. Cada vez que você reclama sem agir, você está implicitamente dizendo a si mesmo que está preso, que não pode fazer nada, que é vítima de circunstâncias. Terceiro, porque contamina sua perspectiva. Quanto mais você foca no que está errado, mais você treina seu cérebro para ver problemas em vez de oportunidades. Com o tempo, você se torna uma pessoa naturalmente negativa, alguém que vê obstáculos em toda parte e possibilidades em lugar nenhum. Marco Aurélio, que tinha literalmente um império inteiro de coisas sobre as quais poderia reclamar, conscientemente escolhia não fazê-lo. Ele escreveu: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não estará. Esta frase encapsula perfeitamente a atitude estoica diante das adversidades. Não é negar que problemas existem, mas recusar-se a adotar a postura de vítima que constantemente se lamenta. É fundamental entender a diferença entre identificar um problema legitimamente e reclamar cronicamente. Identificar um problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Você observa: esta situação não está funcionando. Algo precisa mudar. E então você pergunta: o que posso fazer sobre isso? E age de acordo. Isso é saudável e produtivo. Reclamar, por outro lado, é ficar preso na observação do problema, repetindo-a indefinidamente, sem nunca mover em direção à solução. É como ficar girando em círculos, gastando energia sem ir a lugar nenhum. Os estoicos tinham um princípio simples: se algo pode ser mudado, não reclame, mude. Se algo não pode ser mudado, não reclame, aceite. Parece brutal na sua simplicidade, mas é profundamente libertador na prática, porque remove completamente a utilidade da reclamação. Reclamar nunca é a resposta apropriada a nenhuma situação. Ação ou aceitação são as únicas respostas que fazem sentido. Pense nas áreas da sua vida onde você reclama com mais frequência. Talvez seja sobre seu trabalho. Você reclama do chefe, dos colegas, das condições, do salário. Mas aqui está a pergunta estoica: o que você está fazendo sobre isso? Está desenvolvendo habilidades para conseguir um emprego melhor? Está procurando ativamente novas oportunidades? Está tendo conversas difíceis, mas necessárias para melhorar sua situação atual? Ou você está apenas reclamando, esperando magicamente que as coisas melhorem por conta própria? Se você está agindo, se está trabalhando ativamente para mudar a situação, você não tem muito tempo ou energia para reclamar. A reclamação crônica é sintoma de inação. É o que fazemos quando não queremos fazer o trabalho duro de mudar realmente algo. É mais fácil reclamar do seu peso do que fazer dieta e exercício. É mais fácil reclamar do seu relacionamento do que ter conversas vulneráveis e fazer mudanças. É mais fácil reclamar da sua situação financeira do que fazer os sacrifícios necessários para mudá-la. Epicteto era particularmente direto sobre isso. Ele dizia aos seus alunos: se algo te incomoda e você pode mudá-lo, por que reclamar? Mude. Se você não pode mudá-lo, por que reclamar? Você está apenas se torturando sem propósito. Aceite e encontre paz na aceitação. Essa lógica impecável corta através de todas as justificativas que usamos para manter nossos hábitos de reclamação. Existe também um aspecto social na reclamação que precisa ser examinado. Muitas pessoas usam a reclamação como forma de conexão. Elas se unem a outras em lamentação compartilhada. Há até um termo para isso: trauma bonding, ou vínculo através da negatividade compartilhada. Pessoas reclamam juntas sobre o chefe, sobre o governo, sobre a vida, e isso cria uma falsa sensação de intimidade e pertencimento. Mas os estoicos questionariam: que tipo de relacionamento é este?
baseado em negatividade compartilhada, não é verdadeira conexão. É apenas dois ou mais naufrágios se agarrando uns aos outros, o que não impede ninguém de afundar. Relacionamentos verdadeiramente fortes são construídos sobre suporte mútuo para crescimento, não sobre validação mútua de vitimização. Amigos verdadeiros não apenas concordam com suas reclamações, eles te desafiam a fazer algo sobre elas. Outra dimensão da reclamação crônica é como ela afeta sua saúde mental e física. Pesquisas modernas confirmam o que os estoicos intuíam há 2000 anos. Reclamação constante literalmente reconecta seu cérebro para a negatividade. Cada vez que você reclama, você fortalece vias neurais associadas a ver problemas, sentir-se impotente e experimentar emoções negativas. Você está essencialmente treinando seu cérebro para ser infeliz. E não é apenas psicológico. Reclamação crônica está associada a níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez está ligado a uma variedade de problemas de saúde, pressão alta, sistema imunológico enfraquecido, problemas cardíacos, entre outros. Quando você reclama constantemente, você não está apenas sendo mentalmente negativo, você está literalmente prejudicando seu corpo. Os estoicos, sem terem neurociência moderna, entendiam isso instintivamente. Eles sabiam que cultivar uma mente que constantemente se lamenta era cultivar uma alma doente. Marco Aurélio se lembrava constantemente de não reclamar internamente, mesmo sobre coisas que legitimamente eram difíceis. Ele escolhia enquadramento diferente. Não, por que isso está acontecendo comigo? Mas como posso responder a isso com virtude? Então, como você quebra o hábito de reclamação crônica? Primeiro, desenvolva consciência. Comece a notar quantas vezes por dia você reclama. Não se julgue, apenas observe. Você pode ficar surpreso com a frequência. Algumas pessoas reclamam dezenas de vezes por dia sobre coisas pequenas e grandes. Uma vez que você tem consciência do padrão, você pode começar a mudá-lo. Segundo, pratique o desafio das 24 horas sem reclamação. Tente passar um dia inteiro sem reclamar sobre nada. Não sobre o clima, não sobre o trânsito, não sobre outras pessoas, não sobre nada. Se você notar uma reclamação começando a se formar, pare, respire e ou reenquadre a situação de forma construtiva ou simplesmente fique em silêncio. Você vai provavelmente falhar nas primeiras tentativas. Continue praticando até conseguir um dia completo. Terceiro, substitua reclamação por ação ou aceitação. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, pergunte: posso fazer algo sobre isso? Se sim, pare de reclamar e comece a agir. Se não, pratique aceitação. Pode até verbalizar isso. Isso não está sob meu controle. Eu escolho aceitar e focar no que eu posso influenciar. Quarto, cultive gratidão ativamente. Gratidão e reclamação não podem coexistir no mesmo espaço mental. Quando você está genuinamente agradecido, você não está reclamando. E quando está reclamando, não está sentindo gratidão. Então, uma prática estoica poderosa é, toda vez que você notar uma reclamação, imediatamente contrabalancear com 3 coisas pelas quais você é grato. Isso reconecta seu cérebro para o positivo. Quinto, escolha cuidadosamente suas companhias. Se você está constantemente rodeado de pessoas que reclamam, é muito mais difícil quebrar esse hábito. Não estou dizendo que você deve abandonar todos que são negativos às vezes, mas conscientemente busque passar tempo com pessoas que são orientadas para a solução, não para a lamentação. Pessoas que, quando enfrentam problemas, perguntam: o que podemos fazer? Em vez de não é horrível. Sexto, reenquadre seu conceito de problemas. Os estoicos viam obstáculos como oportunidades. Marco Aurélio escreveu: o impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso é radical. Ele está dizendo que problemas não são interrupções irritantes na vida. Eles são a vida. Eles são oportunidades para praticar virtude, desenvolver habilidades, fortalecer caráter. Se você ver problemas dessa forma, você não reclama deles. Você os recebe como desafios valiosos. Sétimo, pratique o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, ou premeditação de males. Você deliberadamente imagina com antecedência que coisas podem dar errado. Não para se preocupar, mas para se preparar mentalmente. Quando você já imaginou algo dando errado, você não é pego de surpresa quando acontece, e você não reclama porque já havia considerado essa possibilidade e preparado uma resposta construtiva. Este princípio se aplica a tudo na vida. Você pode premeditar que vai pegar trânsito. Então, quando acontece, você não fica furioso reclamando.
Você pode pré-meditar que algumas pessoas vão ser rudes, então quando acontece, você não leva pessoalmente. Você pode pré-meditar que nem tudo vai sair como planejado, então quando planos mudam, você se adapta em vez de se lamentar. É importante também reconhecer que existem momentos para expressar legitimamente insatisfação, especialmente em contextos onde isso pode levar à mudança construtiva. Se há uma injustiça, falá-la não é reclamação, é advocacy. Se algo não está funcionando em um relacionamento, comunicar isso não é reclamação, é honestidade necessária. A diferença está na intenção e no que segue a expressão. Se você expressa um problema com intenção de resolvê-lo e então trabalha para a solução, isso não é reclamação. Se você expressa um problema apenas para ventilá-lo repetidamente sem nunca buscar solução, isso é reclamação. Os estoicos também reconheciam que às vezes você precisa processar emoções difíceis. Expressar tristeza, frustração ou decepção para alguém de confiança não é necessariamente reclamação. É processamento emocional saudável. A questão é: você está processando para seguir em frente ou está ruminando para ficar preso? Você está buscando perspectiva e suporte, ou está buscando validação de sua vitimização? A vida de um estoico não é livre de problemas. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, traições, mortes de filhos. Epicteto sofreu escravidão e abuso físico. Sêneca viveu exílio e execução injusta. Eles tinham abundância de razões legítimas para reclamar, mas eles escolheram não dar esse poder às circunstâncias. Eles escolheram focar em suas respostas, em suas ações, em seu controle interno, e através dessa escolha encontraram uma paz que nenhuma circunstância externa poderia destruir. Você também pode fazer essa escolha. Toda vez que você escolhe ação ou aceitação em vez de reclamação, você fortalece seu caráter estoico. Toda vez que você redireciona a energia de lamentação para a solução, você se torna mais poderoso. Toda vez que você recusa a tentação de se unir a outros em negatividade compartilhada e, em vez disso, oferece perspectiva construtiva, você se torna uma força para o bem no mundo. Seção 6 de 10. O sexto comportamento que marca pessoas fracas e que os estoicos deliberadamente evitavam é o medo paralisante de mudança e o apego doentio às zonas de conforto. Este padrão é particularmente insidioso porque se disfarça de prudência, de realismo, de contentamento, mas, sob a superfície, é simplesmente medo. Medo do desconhecido, medo do desconforto, medo de falhar em algo novo, medo de perder o familiar mesmo quando o familiar é medíocre ou até prejudicial. Observe quantas pessoas vivem vidas de silenciosa desesperança porque têm muito medo de mudar. Elas permanecem em trabalhos que odeiam porque é conhecido, ficam em relacionamentos que não as nutrem porque é familiar, mantêm hábitos destrutivos porque é confortável, vivem no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, ano após ano, década após década, não porque essas escolhas as tornem felizes, mas porque mudar seria desconfortável e assustador. Os estoicos tinham uma relação completamente diferente com mudança. Eles não a buscavam por buscar, não eram imprudentes ou impulsivos, mas eles reconheciam que mudança é a natureza fundamental da realidade. Heráclito, que influenciou profundamente o estoicismo, disse: "Ninguém pode pisar duas vezes no mesmo rio. Tudo está em fluxo constante. Nada permanece igual. A mudança não é opcional, é inevitável. A única questão é se você vai resistir a ela dolorosamente ou fluir com ela graciosamente." Marco Aurélio meditava constantemente sobre a impermanência. Ele se lembrava de que tudo passa: juventude, saúde, beleza, poder, vida, não para se deprimir, mas para se libertar do apego paralisante. Quando você verdadeiramente internaliza que nada dura para sempre, você para de se agarrar tão desesperadamente. Você aprecia o que tem enquanto tem, mas você não tenta congelá-lo no tempo. Você não resiste à mudança natural de todas as coisas. Esta aceitação da impermanência não leva à apatia, como alguns poderiam pensar. Na verdade, leva ao engajamento mais profundo com a vida. Quando você sabe que nada dura para sempre, você valoriza cada momento mais intensamente. Quando você sabe que tudo muda, você não desperdiça anos em situações que não servem você, esperando magicamente que melhorem por conta própria. Você toma ação porque entende que o tempo é limitado. Pessoas fracas vivem com a ilusão de que podem evitar mudança se ficarem quietas o suficiente,
se esconderem bem o suficiente em suas zonas de conforto. Mas a mudança não é opcional. Você pode escolher mudança proativa, crescimento intencional, ou você pode ter mudança imposta a você por circunstâncias. O trabalho que você está se agarrando acaba, o relacionamento que você temia deixar termina de qualquer forma, a saúde que você negligenciou finalmente falha. De uma forma ou de outra, você vai mudar. A única questão é se por escolha consciente ou por crise inevitável. Os estoicos escolhiam proativamente desconforto. Eles praticavam o que hoje chamaríamos de exposição voluntária à adversidade. Sêneca, embora fosse rico, periodicamente vivia como pobre, comendo comida simples, dormindo em cama dura, usando roupas básicas. Por quê? Para treinar sua mente para não depender de conforto. Para provar a si mesmo que poderia ser feliz, mesmo sem luxos. Para dessensibilizar seu medo de perder o que tinha. Esta prática parece extrema para mentalidades modernas que buscam maximizar conforto constantemente, mas ela contém sabedoria profunda. Quando você deliberadamente se expõe a desconforto em doses controladas, você constrói resiliência. Você prova a si mesmo que pode lidar com mais do que pensava. Você reduz seu medo de mudança porque já experimentou que pode sobreviver e até prosperar fora de sua zona de conforto. Epicteto ensinava que deveríamos visualizar perder coisas que valorizamos, não para nos torturar, mas para nos preparar mentalmente e para soltar apegos doentios. Ele sugeria que quando você beija seu filho boa noite, lembre-se de que ele é mortal. Isso soa mórbido, mas o propósito não era gerar ansiedade. Era apreciar plenamente aquele momento, não tomá-lo como garantido e preparar-se mentalmente para a mudança inevitável que é parte da vida. Essa prática tem aplicação ampla. Quando você tem um emprego bom, lembre-se de que pode perdê-lo. Isso não significa viver em ansiedade constante. Significa não basear toda a sua identidade e segurança nele. Significa desenvolver habilidades diversas, construir uma rede, manter-se adaptável. Quando você tem saúde, lembre-se de que é temporária. Isso não significa ficar obcecado com doença. Significa cuidar do corpo, não tomar capacidades físicas como garantidas, apreciar cada dia sem dor. A zona de conforto é traiçoeira porque é como areia movediça. Quanto mais você fica, mais fundo afunda. Quanto mais tempo passa sem desafiar-se, mais assustador qualquer desafio parece. A zona de conforto não permanece confortável indefinidamente. Ela eventualmente se torna uma prisão. E quanto mais tempo você fica preso, mais aterrorizante se torna a ideia de liberdade. Considere como isso se manifesta concretamente. Alguém fica anos em um emprego que não gosta, mas que paga as contas. No começo, é apenas temporário enquanto procura algo melhor. Mas meses se tornam anos e, eventualmente, a pessoa está tão estabelecida, tão acostumada, tão aterrorizada de arriscar o salário conhecido, que permanece indefinidamente. A zona de conforto se tornou prisão, mas a pessoa racionalizará 1000 razões pelas quais não é o momento certo para mudar. Ou alguém permanece em um relacionamento que há muito deixou de ser nutritivo. Não há mais crescimento, não há intimidade genuína, talvez haja até toxicidade. Mas deixar é aterrorizante, é desconhecido. E se eu não encontrar ninguém melhor? E se eu me arrepender, é melhor ficar com o conhecido, mesmo que o conhecido seja miserável. Esse é o pensamento de alguém que deixou o medo de mudança governar sua vida. Os estoicos diriam: você já está em mudança constante, quer reconheça ou não. Você está envelhecendo a cada dia. Circunstâncias estão se transformando. Oportunidades estão aparecendo e desaparecendo. Você pode não estar fazendo escolhas ativas, mas inação é em si uma escolha. E frequentemente é a pior escolha. A verdadeira segurança não vem de evitar mudança, vem de desenvolver a capacidade de lidar com mudança, vem de construir resiliência, adaptabilidade, habilidades diversas, força interior. Essas coisas ninguém pode tirar de você. Um emprego pode ser perdido, mas habilidades permanecem. Um relacionamento pode acabar, mas sua capacidade de se conectar e crescer continua. Saúde pode declinar, mas força de caráter persiste. Marco Aurélio escreveu: a mente se adapta e converte em seu próprio propósito o obstáculo em sua ação. O impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Esta é filosofia de abraçar mudança e desafio. Não apenas tolerá-los, mas usá-los, transformá-los, crescer através deles. Imagine viver assim. Imagine uma mudança surgindo, algo desconfortável, talvez até assustador, e em vez de resistir ou entrar em pânico, você pensa: aqui está uma oportunidade de crescer. Aqui está uma chance de provar minha resiliência. O que posso aprender disso?
como posso usar isso? Essa mudança de perspectiva transforma completamente sua experiência de vida. Então, como você desenvolve essa capacidade de abraçar mudança em vez de temê-la paralisantemente? Primeiro, comece pequeno. Você não precisa fazer mudanças dramáticas imediatamente. Comece com pequenos desconfortos deliberados. Tome banho frio ocasionalmente. Experimente um novo tipo de comida. Dirija uma rota diferente para o trabalho. Fale com um estranho. Pequenos atos de sair da zona de conforto treinam sua mente de que você pode lidar com o desconhecido. Segundo, pratique a visualização estoica. Regularmente imagine mudanças que você teme. Visualize em detalhe como você lidaria com elas. O que faria se perdesse seu emprego, se seu relacionamento terminasse, se tivesse que se mudar? Não fantasie sobre o pior cenário possível, mas imagine realisticamente e então planeje como você responderia com virtude e efetividade. Esse exercício reduz drasticamente a ansiedade sobre mudança porque você já viveu mentalmente e sobreviveu. Terceiro, desenvolva habilidades e recursos diversos. Quanto mais capaz você é, menos ameaçadora a mudança parece. Se você tem apenas uma habilidade e um caminho de carreira possível, mudança nessa área é aterrorizante. Se você tem múltiplas habilidades e opções, mudança é apenas redirecionamento. Se você tem apenas uma fonte de renda, perdê-la é catastrófico. Se você tem múltiplas correntes de renda ou habilidades transferíveis, é administrável. Quarto, examine honestamente suas zonas de conforto atuais. Onde você está ficando preso não por escolha consciente, mas por medo de mudança? Seja brutalmente honesto. Então pergunte, qual é realmente o pior que pode acontecer se eu mudar isso? Muitas vezes você descobrirá que o pior cenário realista é muito menos terrível do que o medo vago que você carrega. E você pode planejar para lidar até com o pior cenário. Quinto, lembre-se de que arrependimento de inação é pior que arrependimento de ação. Estudos sobre pessoas no fim da vida consistentemente mostram que as pessoas se arrependem mais do que não fizeram do que tentaram e falharam. Elas se arrependem de relacionamentos não explorados, carreiras não tentadas, sonhos não perseguidos, palavras não ditas. Raramente alguém no leito de morte diz: "Eu gostaria de ter ficado mais tempo na minha zona de conforto." Sexto, cultive identidade baseada em quem você é, não em circunstâncias. Se sua identidade é "eu sou um gerente da empresa X", perder esse emprego é devastador. Se sua identidade é "eu sou alguém com estas habilidades, estes valores, esta capacidade de aprender e adaptar", então perder um emprego específico é apenas uma transição, não uma crise existencial. Identidade baseada em virtude e caráter é portátil. Vai com você através de todas as mudanças. Sétimo, busque ativamente novidade e desafio regularmente. Não espere até que mudança seja forçada sobre você. Proativamente coloque-se em situações novas. Aprenda novas habilidades. Conheça novas pessoas. Viaje para novos lugares. Experimente novos hobbies. Cada nova experiência expande sua zona de conforto e reduz seu medo geral de mudança. Os estoicos não eram imprudentes. Eles não mudavam por mudar ou buscavam risco desnecessário. Mas eles entendiam que uma vida vivida inteiramente dentro dos limites do confortável e familiar é uma vida diminuída. É uma vida de potencial não realizado, de crescimento estagnado, de oportunidades perdidas e, inevitavelmente, é uma vida terminada com arrependimento. A verdadeira pergunta não é se você vai enfrentar mudança. Você vai. A mudança é garantida. A pergunta é: você vai abraçá-la conscientemente como oportunidade de crescimento ou vai resistir a ela dolorosamente até que seja forçada sobre você? Você vai cultivar a flexibilidade da grama que dobra no vento ou a rigidez da árvore que quebra? A escolha, como sempre, é sua. Seção 7 de 10. O sétimo comportamento que distingue pessoas fracas dos estoicos é a preocupação excessiva e crônica com coisas além de seu controle. Este é talvez o padrão mais universalmente reconhecível, porque todos nós somos culpados dele em algum grau. Mas para pessoas fracas, torna-se um modo de vida dominante, consumindo energia mental e emocional que poderia ser direcionada para propósitos muito mais produtivos. Preocupação é uma das atividades mentais mais inúteis que existem. Não confunda isso com planejamento ou preparação.
que são úteis. Preocupação é aquele ciclo repetitivo de pensamentos ansiosos sobre cenários futuros negativos sobre os quais você tem pouco ou nenhum controle. É como uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. E diferente da cadeira de balanço, que pelo menos pode ser relaxante, preocupação é pura tensão sem benefício. Os estoicos eram implacáveis em sua crítica à preocupação. Sêneca escreveu extensivamente sobre isso, observando que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele notou que passamos a vida inteira aterrorizados por coisas que nunca acontecem, desperdiçando nossos dias presentes em ansiedade sobre futuros imaginários. E então, mesmo quando algo ruim de fato acontece, frequentemente descobrimos que é mais suportável do que antecipamos. Considere quantas coisas você já se preocupou excessivamente que nunca aconteceram. Quantas horas, dias, semanas de sua vida você gastou em ansiedade sobre cenários que permaneceram apenas imaginários? E dessas preocupações que se materializaram, quantas você lidou melhor do que esperava? A preocupação raramente nos prepara para problemas reais. Na verdade, frequentemente nos enfraquece, consumindo recursos mentais e emocionais que precisaríamos quando desafios reais chegassem. A pessoa fraca acorda pensando em tudo que pode dar errado. E se eu perder o emprego? E se meu parceiro me deixar? E se eu ficar doente? E se a economia colapsar? E se meus filhos tomarem más decisões? E se eu fracassar? A lista é interminável, porque sempre há algo novo para se preocupar. E cada preocupação se multiplica, gerando preocupações sobre preocupações. E se minha preocupação constante arruinar minha saúde? E se minha ansiedade afastar as pessoas? Esta existência é exaustiva, é viver constantemente em um futuro imaginário de catástrofes, nunca verdadeiramente presente no único momento que realmente existe, agora. E a ironia cruel é que toda essa preocupação não previne nada. Ela não torna você mais seguro ou mais preparado, apenas torna você mais miserável no presente. Marco Aurélio, cujas responsabilidades como imperador certamente ofereciam material abundante para preocupação, praticava rigorosa disciplina mental sobre isso. Ele se lembrava constantemente: confine-se ao momento presente. Quando sua mente começava a vagar para preocupações futuras, ele a trazia de volta, não porque ele ignorava o futuro ou não planejava, mas porque ele entendia que preocupação ansiosa sobre o futuro não ajudava nada. Existe uma distinção crucial aqui. Planejamento produtivo é diferente de preocupação ansiosa. Planejamento é quando você identifica possíveis desafios futuros e toma ações concretas no presente para se preparar. Posso perder meu emprego, então vou construir um fundo de emergência, desenvolver habilidades marketáveis e manter minha rede profissional ativa. Isso é produtivo. Preocupação é quando você apenas rói ansiosamente a possibilidade repetidamente sem fazer nada construtivo. E se eu perder meu emprego? Seria terrível, não sei o que faria. E se ninguém me contratar? Isso é inútil. A prática estoica é simples, mas desafiadora. Sempre que você notar preocupação surgindo, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se está, pare de se preocupar e comece a agir. Identifique passos concretos que você pode tomar agora para influenciar o resultado. Se não está sob seu controle, conscientemente solte. Lembre-se de que preocupar-se sobre isso não muda nada exceto seu estado mental presente. Epicteto era particularmente claro sobre isso. Ele categorizava tudo na vida em duas categorias: coisas sob nosso controle, nossas opiniões, impulsos, desejos, aversões, nossas ações, e coisas não sob nosso controle, nosso corpo, propriedades, reputação, posições, tudo externo. E ele insistia: foque toda a sua energia no que está sob seu controle. Quanto ao resto, pratique indiferença filosófica. Indiferença filosófica não significa não ligar. Significa não basear sua paz de espírito em coisas que você não controla. Você pode preferir ter saúde, mas se você depende de ter saúde para ter paz, você está à mercê de algo que você não controla totalmente. Você pode preferir ser rico, mas se sua paz mental depende de riqueza, você está construindo sobre fundação instável. A verdadeira paz vem de focar no que você controla. Suas respostas, suas escolhas, suas virtudes. Pessoas fracas tentam controlar o incontrolável e ignoram o que realmente podem controlar. Elas se preocupam obsessivamente com a opinião dos outros, não controlável, mas não trabalham em seu próprio caráter, controlável.
Elas se preocupam com eventos mundiais, não controlável, mas não examinam suas próprias ações locais, controlável. Elas se preocupam com o futuro distante, não controlável, mas não estão plenamente presentes agora, controlável. Uma técnica estoica poderosa para lidar com preocupação é o que mencionamos antes. Premeditatio malorum. Você deliberadamente visualiza cenários que teme, mas de forma estruturada e produtiva. Você imagina, se isso acontecer, como eu responderia, quais recursos eu tenho, como eu exerceria virtude nessa situação. Você descobre que mesmo nos cenários que teme, você tem capacidade de lidar, e essa descoberta reduz dramaticamente a preocupação ansiosa. Por exemplo, se você se preocupa com perder seu emprego, sente-se e imagine isso acontecendo, não de forma catastrófica, vaga, mas concretamente. O que você faria no dia seguinte? Na semana seguinte, você atualizaria seu currículo, contataria sua rede, consideraria alternativas de carreira, ajustaria despesas se necessário. Quando você percebe que tem um plano, mesmo que não seja perfeito, a preocupação perde muito de seu poder. Outra prática estoica é focar radicalmente no presente, não no sentido de ignorar consequências futuras de ações presentes, mas no sentido de não carregar ansiedades sobre futuros imaginários para o momento atual. Marco Aurélio perguntava a si mesmo: existe algo insuportável ou intolerável sobre minha situação presente real? Quase sempre, a resposta era não. O momento presente, separado de preocupações futuras ou arrependimentos passados, raramente é intolerável. Pense nisso. Quantas vezes você já esteve em situação presente genuinamente insuportável, separada de suas preocupações sobre futuro ou passado? Pode acontecer. Dor física intensa, perigo imediato, mas é raro. A vasta maioria de nosso sofrimento é mental, criado por nossas narrativas sobre passado ou futuro, não por nossa realidade presente. Os estoicos também reconheciam que muita preocupação surge de apegos. Quanto mais apegado você é a determinado resultado, mais você se preocupa sobre não alcançá-lo ou perdê-lo. Se você está patologicamente apegado a um relacionamento específico, você se preocupa constantemente sobre perdê-lo. Se está apegado demais à sua posição ou status, você vive em ansiedade sobre qualquer coisa que possa ameaçá-los. A solução não é não ligar para nada, mas cultivar o que os estoicos chamavam de preferred indifference, indiferença preferencial. Você pode preferir ter certas coisas, mas você não depende delas para sua paz. Você pode preferir que pessoas ajam de certas formas, mas você não exige isso como condição para sua serenidade. Você segura tudo levemente, apreciando o que tem enquanto tem, mas preparado para deixar ir quando necessário. Esta atitude pode soar fria para mentalidades modernas que equacionam apego intenso com amor profundo. Mas os estoicos diriam que apego patológico não é amor, é medo disfarçado. Amor verdadeiro aprecia profundamente, mas não se agarra desesperadamente. Amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada, não controle sobre ela. Amor verdadeiro aceita a impermanência de todas as coisas, sem isso diminuir a profundidade da conexão presente. Sêneca oferecia uma perspectiva útil. Tudo o que temos é emprestado, não possuído. Seus filhos, sua saúde, suas posses, seu tempo, tudo é temporariamente emprestado pela vida e será eventualmente devolvido. Quando você encara as coisas dessa forma, você as aprecia mais intensamente enquanto as tem. Mas você não vive em preocupação constante sobre perdê-las, porque você sempre soube que eram temporárias. Para alguém preso em ciclos de preocupação crônica, essas ideias podem parecer impossíveis de implementar. Como eu posso simplesmente parar de me preocupar? É mais forte do que eu. Os estoicos entenderiam. Eles sabiam que mente treinada durante décadas em padrões ansiosos não muda da noite para o dia, mas eles também sabiam que mudança é possível através de prática consistente. Comece pequeno, escolha uma preocupação específica recorrente. Quando ela aparecer, pratique o protocolo estoico. Isso está sob meu controle? Se sim, que ação concreta posso tomar agora? Se não, lembre-se, preocupar-me não muda isso. Eu escolho soltar. No início pode parecer mecânico ou artificial, mas com repetição torna-se mais natural. Combine isso com práticas de atenção plena ou meditação. Quando você treina sua mente para estar presente, você naturalmente se preocupa menos. Preocupação vive no futuro imaginário. Presença vive no agora real. Quanto mais você pratica a presença, menos espaço há para a preocupação. Também ajuda a examinar as origens de suas preocupações. Muitas preocupações são herdadas, de pais ansiosos
religiosos, de cultura de medo, de experiências passadas. Você pode estar carregando preocupações que nem são suas, padrões que absorveu sem questionar. Quando você examina conscientemente cada preocupação e pergunta: isso realmente faz sentido? Você pode descobrir que muitas não resistem ao escrutínio. Os estoicos não prometiam vida sem desafios. Eles não negavam que coisas ruins acontecem, mas eles insistiam que gastar seu presente em ansiedade sobre futuros possíveis é desperdiçar o único tempo que você realmente tem. É trocar certeza, você tem agora, por incerteza. Talvez algo ruim aconteça no futuro. É uma barganha terrível que apenas pessoas fracas aceitam. Pessoas fortes reconhecem: eu farei meu melhor para me preparar prudentemente. Eu tomarei ações sensatas no presente, mas eu não gastarei minha vida em preocupação sobre coisas que podem nunca acontecer. E se algo ruim acontecer, eu lidarei então, com todos os recursos que tenho. Até lá, eu vivo agora, plenamente presente, não parcialmente aqui e parcialmente em futuros ansiosos imaginários. Esta é liberdade verdadeira. Liberdade de viver sem o peso constante de 1000 preocupações. Liberdade de estar presente com pessoas que você ama sem metade de sua mente estar em cenários de catástrofe. Liberdade de dormir em paz, em vez de ficar acordado ruminando ansiosamente. Esta liberdade é possível. Os estoicos a alcançaram em circunstâncias muito mais desafiadoras que a maioria de nós enfrenta, e ela está disponível para você também, através de prática diligente de princípios estoicos. Seção 8 de outubro. O oitavo e último comportamento que caracteriza pessoas fracas e que os estoicos conscientemente rejeitavam é definir-se e encontrar identidade primariamente através de posses materiais, status social e conquistas externas. Este padrão é especialmente prevalente em sociedades modernas consumistas, mas não é novo. Há 2000 anos, os estoicos já observavam e criticavam essa tendência humana de basear valor próprio em fatores externos e superficiais. Vivemos em uma cultura que constantemente nos diz que somos o que possuímos, o que alcançamos, o que ostentamos. Sua identidade está ligada a que carro você dirige, que marca de roupas veste, em que bairro mora, que título profissional tem, quantos seguidores tem nas redes sociais. Desde cedo somos ensinados a buscar validação através de conquistas, notas na escola, troféus em esportes, admissões em universidades prestigiosas, empregos em empresas renomadas, salários impressionantes, casas grandes, férias exóticas. Não há nada inerentemente errado com ter coisas bonitas ou alcançar sucesso profissional. O problema surge quando você baseia seu senso de identidade e valor próprio nessas coisas externas, porque tudo externo é, por definição, instável. Pode ser perdido, roubado, destruído, superado. Se quem você é depende do que você tem ou alcançou, então você está sempre a um revés de uma crise existencial. Os estoicos eram implacáveis nisso. Epicteto perguntava: se você baseia sua identidade em ser um senador, o que acontece quando você perde a posição? Se você baseia sua identidade em ser rico, o que acontece quando você perde a riqueza? Se você baseia sua identidade em ser belo, o que acontece quando a beleza desvanece? A resposta é colapso, porque sua fundação era instável desde o início. Marco Aurélio, sendo imperador, tinha acesso a literalmente tudo que o mundo antigo podia oferecer. Poder absoluto, riqueza imensurável, servidores atendendo cada capricho. E ainda assim ele consistentemente se lembrava de que nada disso o definia. Ele era um ser humano com as mesmas capacidades e responsabilidades morais de qualquer outro. Seu valor não vinha de sua posição, mas de seu caráter. Sua identidade não era imperador, mas pessoa tentando viver virtuosamente. Esta perspectiva é profundamente libertadora, mas também profundamente ameaçadora para egos construídos sobre conquistas externas. Se você passou décadas construindo identidade baseada em seu título profissional, sua renda, suas posses, a ideia de que nada disso realmente define você pode ser perturbadora, pode levantar a questão inquietante: se eu não sou essas coisas, então quem sou eu? Os estoicos responderiam: você é suas escolhas. Você é suas virtudes ou ausência delas. Você é suas ações, não suas aquisições. Você é definido por seu caráter, não por suas circunstâncias. E isso ninguém pode tirar de você. Você pode perder tudo, mas se sua identidade está baseada em virtude, você permanece intacto, como Epicteto, que foi escravo e teve seu corpo quebrado, mas permaneceu livre em espírito. Você é
é invulnerável onde realmente importa. Considere a fragilidade de identidade baseada em fatores externos. Você investe anos construindo carreira, alcança posição prestigiosa e então a empresa passa por reestruturação e você é demitido. Se sua identidade era vice-presidente da empresa X, quem você é agora? Você investe anos acumulando riqueza e então crise financeira destrói seus investimentos. Se sua identidade era pessoa rica, quem você é agora? Você baseia sua autoestima em juventude e beleza, e então anos inevitavelmente passam. Se sua identidade era pessoa atraente, quem você é quando isso muda? A pessoa fraca, diante dessas perdas, entra em crise existencial, porque ela perdeu não apenas coisas ou posições, mas quem ela pensava ser. A pessoa forte, cujo senso de identidade é baseado em caráter e virtude, certamente sente a perda. Pode precisar se ajustar, mas não entra em colapso, porque ela sabe quem é independentemente de circunstâncias externas. Sêneca, que era extremamente rico, praticava regularmente viver simplesmente para lembrar a si mesmo que ele não era sua riqueza. Ele se perguntava, se eu perdesse tudo amanhã, eu ainda seria eu? Eu ainda seria capaz de viver com dignidade e encontrar paz? E através de suas práticas, ele garantia que a resposta era sim. Sua identidade não estava em suas posses, mas em seus princípios. Esta não é apenas filosofia abstrata, tem aplicação prática profunda em como você vive dia a dia. Se sua identidade está em coisas externas, você vive em ansiedade constante de perdê-las. Você nunca tem suficiente porque sempre há alguém com mais, com melhor, com mais impressionante. Você está preso em competição interminável que não pode vencer porque sempre há outro degrau, outro objetivo, outro padrão a alcançar. Mas se sua identidade está em viver virtuosamente, a competição muda completamente. Você não está competindo com outros, mas com sua própria versão de ontem. Você não pergunta, sou mais rico que meu vizinho? Mas, estou vivendo com mais integridade hoje do que ontem? Você não pergunta, tenho o título mais impressionante? Mas, estou usando minhas capacidades para contribuir significativamente? Os estoicos identificavam 4 virtudes cardinais que formavam o núcleo de identidade saudável: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Estas são qualidades de caráter, não conquistas externas. Estas são escolhas ativas, não posses passivas, e estas são desenvolvíveis por qualquer pessoa, independentemente de circunstâncias externas. Sabedoria é sua capacidade de ver claramente, de julgar soundly, de distinguir o que importa do que não importa. Você não nasce com isso completamente formado, e você não pode comprá-lo. Você o desenvolve através de experiência, reflexão, estudo, prática, e uma vez desenvolvido, ninguém pode tirá-lo de você. Você pode perder seu diploma, mas não pode perder sabedoria verdadeira. Justiça é seu compromisso de tratar outros equitativamente, de contribuir para bem comum, de reconhecer interconexão de todos. Você não alcança isso através de promoção profissional. Você o pratica em cada interação, cada decisão, cada relacionamento, e nenhuma circunstância externa pode forçá-lo a abandoná-lo se você escolhe mantê-lo. Coragem não é ausência de medo, mas agir virtuosamente apesar do medo. Não é conquistada em um momento, mas praticada continuamente, e está disponível para qualquer um em qualquer situação. Você não precisa ser soldado em guerra para praticar coragem. Você pratica quando tem conversas difíceis, quando defende o certo, quando enfrenta suas próprias sombras. Temperança é moderação, autocontrole, capacidade de não ser dominado por apetites e impulsos. É escolher o que é bom para você a longo prazo sobre gratificação imediata e é completamente interna. Não depende de ter muito ou pouco. Depende apenas de suas escolhas, momento a momento. Quando você baseia a identidade nessas virtudes, você se torna invulnerável em seu núcleo. Circunstâncias podem mudar drasticamente, mas você permanece você. Você pode perder emprego, mas você ainda tem sabedoria e pode aplicá-la para encontrar novo caminho. Você pode perder riqueza, mas você ainda tem justiça e pode tratá-la com dignidade. Você pode enfrentar doença, mas você ainda tem coragem e pode enfrentá-la com força. Você pode perder prazeres, mas você ainda tem temperança e pode encontrar contentamento no simples.
Isso não significa que você deve rejeitar todo o sucesso externo ou viver em pobreza deliberada, embora alguns estoicos fizessem isso. Significa que você não confunde sucesso externo com valor intrínseco. Você pode apreciar posses sem ser possuído por elas. Você pode desfrutar conquistas sem definir-se por elas. Você pode usar recursos externos para bens sem basear identidade neles. A prática começa com honestidade brutal. Examine sua vida. Onde você está buscando validação através de externos? Que posses você valoriza mais do que deveria? Que conquistas você está usando como muleta para a autoestima? Que aspectos de status social você está se agarrando como identidade? Não se julgue, apenas observe honestamente. Então pergunte: se eu perdesse isso amanhã, quem eu seria? Se todas as coisas externas fossem removidas, que núcleo permaneceria? Se você descobrir que a resposta é não sei ou nada, isso não é motivo para desespero. É apenas informação. Significa que você tem trabalho a fazer construindo identidade mais sólida, baseada em caráter e virtude. Comece praticando desapego. Escolha algo que você valoriza mais do que deveria, algo que se tornou parte de sua identidade. Talvez um carro específico, uma peça de roupa de marca, um título profissional, uma contagem de seguidores, e deliberadamente crie espaço mental de não identificação. Lembre-se, isto é algo que tenho, não algo que sou. Se eu perdesse isso, eu ainda seria eu. Pratique visualização estoica de perda. Imagine perder coisas que você usa para definição própria, não para torturar-se, mas para soltar apego doentio. Quando você regularmente imagina perder algo, você aprecia mais enquanto tem, mas você também se prepara para a possibilidade real de perda. E você descobre que você sobreviveria, até prosperaria sem isso. Invista intencionalmente em desenvolvimento de caráter. Dedique tempo regular a cultivar virtudes. Pratique sabedoria através de leitura, reflexão, conversas profundas. Pratique justiça através de ações que beneficiam outros. Pratique coragem fazendo coisas que assustam, mas são certas. Pratique temperança dizendo não a excessos e sim à moderação. Com o tempo, você construirá identidade sólida baseada nessas práticas. Observe modelos de identificação saudável. Os próprios estoicos são excelentes exemplos. Marco Aurélio era imperador, mas não se via primariamente como imperador. Epicteto era filósofo, mas sua identidade real era como praticante de virtude. Sêneca era rico, mas sabia que ele não era sua riqueza. Encontre pessoas contemporâneas também que demonstram identidade baseada em caráter, não em circunstâncias. Lembre-se de que você está nadando contra a corrente cultural forte. Sociedade consumista moderna está constantemente tentando convencê-lo de que você é o que você compra, o que você conquista, o que você ostenta. Resistir a isso exige vigilância constante, mas a recompensa é imensa. Você se torna verdadeiramente livre, liberdade de ansiedade constante sobre manter status, liberdade de competição interminável com outros, liberdade de necessidade de impressionar, liberdade de devastação quando coisas externas mudam. Você ainda pode ter metas e trabalhar para conquistas, mas elas não te possuem. Você é livre para apreciá-las ou deixá-las ir conforme necessário. Esta é liberdade que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar, que nenhum título pode conferir. É liberdade que vem apenas de identidade firmemente enraizada em virtude e caráter. Seção 9 de 10. Agora que exploramos os 8 comportamentos específicos que pessoas fracas demonstram e que estoicos evitam, é crucial entender como todos esses padrões se interconectam e reforçam mutuamente. Eles não existem isoladamente. Eles formam um sistema, uma rede de hábitos e mentalidades que juntos criam o que poderíamos chamar de modo de vida fraco versus modo de vida estoico forte. Considere como esses padrões se alimentam uns aos outros. Quando você culpa circunstâncias externas constantemente, você naturalmente cai em reclamação crônica, porque se tudo é culpa de fatores externos, há sempre algo para reclamar. Quando você busca validação externa obsessivamente, você tende a basear identidade em conquistas externas e status, porque essas são as coisas que geram aprovação de outros. Quando você reage impulsivamente a emoções, é mais provável que evite responsabilidade por suas ações, culpando o estado emocional.
Quando você tem medo paralisante de mudança, você passa tempo excessivo se preocupando sobre futuro incerto. Cada comportamento fraco reforça os outros, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Mas a boa notícia é que o oposto também é verdade. Cada prática estoica que você implementa fortalece as outras, criando um ciclo virtuoso de crescimento e fortalecimento. Quando você começa a assumir responsabilidade, naturalmente você reclama menos porque está focado em ação. Quando você para de buscar validação externa, é mais fácil abraçar mudança porque você não está preso a manter imagem específica. Quando você domina impulsos emocionais, você naturalmente se preocupa menos porque não está sendo arrastado por cada onda de ansiedade. Os estoicos entendiam isso profundamente. É por isso que eles não ofereciam apenas técnicas isoladas, mas uma filosofia completa de vida. Eles sabiam que transformação verdadeira requer mudança holística, não apenas ajustes superficiais. Você não pode realmente viver estoicamente em uma área enquanto permanece fraco em outras. Eventualmente, as fraquezas vão minar as forças. É como construir casa com uma parede forte, mas outras frágeis. A primeira tempestade vai revelar as vulnerabilidades. Então, como alguém começa a transição de modo de vida fraco para modo de vida estoico? É importante ser realista. Você não vai acordar amanhã completamente transformado. Mudança profunda de caráter leva tempo, esforço consistente, paciência com você mesmo. Os estoicos eram grandes defensores de progresso gradual e persistente. Eles usavam a metáfora de esculpir estátua. Você remove pedaço por pedaço de mármore desnecessário até que a forma emerge. Comece escolhendo um dos 8 comportamentos que mais ressoa com seus desafios atuais. Talvez seja a tendência de culpar externos, ou busca de validação, ou preocupação excessiva. Qualquer que seja, escolha esse como foco inicial. Estude-o, observe quando ele aparece em sua vida. Entenda os gatilhos que o ativam, examine as consequências negativas que ele produz e então, deliberadamente, comece a praticar a alternativa estoica. Se você escolheu trabalhar em culpa externa, por exemplo, sua prática seria notar toda vez que você começa a culpar circunstâncias ou outras pessoas. No momento que você percebe, pare, respire e pergunte: qual é minha parte nisso? O que está sob meu controle aqui? O que posso fazer? No começo, você vai provavelmente perceber apenas depois de já ter reclamado. Isso é normal. Com prática, você vai começar a perceber no momento. E, eventualmente, você vai perceber antes de cair no padrão e será capaz de escolher resposta diferente proativamente. É crucial praticar autocompaixão nesse processo. Os estoicos eram disciplinados, mas não impiedosos consigo mesmos. Marco Aurélio constantemente se lembrava de ter paciência com suas próprias falhas enquanto trabalhava para melhorar. Você vai falhar, você vai cair de volta em velhos padrões. Isso não significa que você é fraco ou que estoicismo não funciona. Significa apenas que você é humano e mudança profunda é difícil. Quando você falhar, e você falhará, pratique o exame estoico sem autoflagelação. Revise o que aconteceu. Identifique o que desencadeou a recaída. Entenda o que você poderia fazer diferente na próxima vez. E então solte. Não carregue culpa e vergonha. Elas não ajudam. Extraia a lição e siga em frente. Como Epicteto dizia, quando você errar, não perca tempo em desculpas ou autorrecriminação. Simplesmente note e retorne ao caminho correto. Conforme você progride com um comportamento, você vai naturalmente começar a notar melhorias em outros. É o ciclo virtuoso que mencionamos. Se você está trabalhando em assumir responsabilidade, você provavelmente vai notar que está reclamando menos automaticamente. Se está praticando não reagir impulsivamente a emoções, você provavelmente vai descobrir que está se preocupando menos. Os comportamentos estão interligados. Após algum tempo focando em um padrão, adicione outro. Não tente mudar tudo de uma vez. Isso é receita para sobrecarga e abandono. Mas gradualmente, consistentemente, expanda sua prática estoica para abranger mais áreas. É como aprender instrumento musical. Você não tenta tocar peça complexa no primeiro dia. Você pratica escalas, acordes básicos, exercícios simples. E gradualmente, com tempo e prática, você constrói habilidade para tocar peças mais sofisticadas. Os estoicos também enfatizavam a importância de comunidade. Embora a prática estoica seja fundamentalmente individual, você se beneficia enormemente de conexão com outros que estão no mesmo caminho. Eles podem oferecer suporte quando você está lutando, perspectiva quando você está confuso, inspiração quando você está desmotivado. Procure outros que valorizam
valorizam crescimento de caráter, que estão comprometidos com viver virtuosamente. Isso pode ser através de grupos de estudo de filosofia, comunidades online ou simplesmente amigos que compartilham esses valores. Ao mesmo tempo, esteja preparado para a resistência de pessoas ao seu redor que não entendem ou não valorizam o caminho que você escolheu. Quando você para de reclamar constantemente, algumas pessoas que se conectavam com você através de negatividade compartilhada podem se afastar. Quando você para de buscar validação e aprovação, algumas pessoas podem interpretar isso como arrogância ou indiferença. Quando você assume responsabilidade radical, pessoas que estão presas em vitimização podem se sentir ameaçadas ou criticadas. Isso é normal e esperado. Marco Aurélio se lembrava regularmente de que ele não podia controlar como outros respondiam às suas escolhas. Ele só podia controlar se suas escolhas eram virtuosas. Você vai precisar de coragem para continuar no caminho estoico, mesmo quando outros não entendem ou até ativamente desencorajam. Mas lembre-se, você não está vivendo para a aprovação deles. Você está vivendo para integridade própria, para dignidade própria, para paz própria. Outro aspecto crucial é a aplicação consistente desses princípios em situações reais. Não é suficiente entender filosofia estoica intelectualmente. Você precisa praticá-la em momentos de estresse, desafio, frustração, tentação. É fácil ser estoico quando tudo está indo bem. O verdadeiro teste vem quando coisas difíceis acontecem. Marco Aurélio escreveu: a mente se adapta e converte em seu próprio propósito o obstáculo em sua ação. O impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Esta frase famosa encapsula perfeitamente a atitude estoica. Obstáculos não são interrupções na prática estoica, eles são a prática estoica. Cada desafio é oportunidade de aplicar princípios, de fortalecer caráter, de demonstrar virtude. Então, quando algo difícil acontece, em vez de pensar, por que isso está atrapalhando o meu progresso estoico? Pense, isto é meu progresso estoico, esta é minha oportunidade de praticar. Seu chefe é injusto com você? Oportunidade de praticar não reagir impulsivamente e não basear autoestima em validação externa. Você perde dinheiro em investimento ruim? Oportunidade de praticar não definir-se por posses materiais e assumir responsabilidade por decisões. Relacionamento termina? Oportunidade de praticar, aceitar mudança e não se perder em preocupação sobre o futuro. Os estoicos também valorizavam prática diária de reflexão. Marco Aurélio escrevia suas meditações como forma de reflexão diária. Epicteto ensinava seus alunos a revisarem seus dias toda noite. Esta prática de exame consciente é crucial para progresso. Reserve tempo cada dia, idealmente à noite antes de dormir, para revisar. O que fiz bem hoje? Onde apliquei princípios estoicos com sucesso? Onde caí em velhos padrões? O que posso aprender? Como posso fazer melhor amanhã? Esta reflexão não deve ser autoflagelação. Deve ser observação honesta e amorosa com intenção de aprendizado e melhoria. Celebre sucessos, mesmo pequenos. Se você notou uma reclamação começando e conscientemente escolheu não verbalizá-la, isso é vitória. Se você sentiu o impulso de buscar validação, mas resistiu, isso é progresso. Se você começou a se preocupar, mas conscientemente redirecionou sua mente, isso é crescimento. Reconheça e aprecie esses momentos. Com o tempo, com prática consistente, você vai notar mudanças profundas, não apenas em comportamentos específicos, mas em quem você é fundamentalmente. Você vai se tornar mais resiliente, capaz de lidar com adversidades sem desmoronar. Você vai se tornar mais autônomo, não dependendo de validação ou circunstâncias externas para a paz interior. Você vai se tornar mais presente, menos perdido em preocupações futuras ou arrependimentos passados. Você vai se tornar mais livre, não preso por apegos, medos ou padrões destrutivos. Esta transformação não é apenas para seu benefício pessoal, embora certamente você se beneficiará. É também para benefício de todos ao seu redor. Pessoa que vive estoicamente, naturalmente, contribui mais positivamente para sua comunidade. Ela não está constantemente drenando energia de outros com reclamação e drama. Ela assume responsabilidade, resolvendo problemas em vez de criá-los. Ela oferece estabilidade em vez de caos. Ela inspira outros pelo exemplo de força de caráter.
Os estoicos acreditavam firmemente que todos nós somos parte de comunidade humana maior e que temos responsabilidade uns com os outros. Marco Aurélio escreveu: "O que não beneficia o enxame não beneficia a abelha." Seu crescimento pessoal não é exercício narcisista de autoaperfeiçoamento. É contribuição para bem comum. Cada pessoa que se torna mais forte, mais virtuosa, mais sábia, eleva toda a humanidade um pouco. Então, enquanto você trabalha para superar esses 8 comportamentos fracos e incorporar alternativas estoicas fortes, lembre-se de que você está fazendo isso não apenas por si mesmo, mas como sua contribuição para um mundo melhor. Você está quebrando ciclos de vitimização, reclamação e fraqueza que talvez existam em sua família ou comunidade há gerações. Você está modelando um modo diferente de ser que outros podem observar e talvez escolher para si mesmos. E quando você inevitavelmente encontrar desafios nesse caminho, quando sentir que é difícil demais, quando cair e questionar se consegue levantar novamente, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Você tem poder, a cada momento, de escolher seus pensamentos e, através deles, moldar sua vida. Você não precisa permanecer preso em padrões fracos. Você pode, através de escolha deliberada e prática consistente, transformar-se em pessoa de força genuína, de virtude real, de paz duradoura. Este é seu potencial. Este é seu direito de nascença como ser humano. E é seu convite. Seção 10 de 10. Chegamos ao final desta jornada através dos 8 comportamentos que distinguem pessoas fracas dos estoicos. Mas, de muitas formas, este não é um fim, é um começo, porque conhecimento sem aplicação é estéril, entendimento sem prática é vazio. As ideias que exploramos juntos só têm valor se você as levar para a sua vida, se as testar na forja da experiência real, se as incorporar até que se tornem não apenas algo que você conhece, mas algo que você é. Os estoicos não eram filósofos de torre de marfim, isolados em teorias abstratas. Eles eram praticantes. Marco Aurélio governava um império enquanto praticava filosofia. Epicteto ensinava alunos enquanto aplicava princípios a desafios cotidianos. Sêneca navegava política complexa enquanto mantinha compromisso com virtude. Eles sabiam que filosofia só vale algo se transforma a vida real de pessoas reais em situações reais. Então, a verdadeira pergunta não é se você entendeu esses 8 comportamentos e suas alternativas estoicas. A pergunta é: o que você vai fazer com esse entendimento? Como você vai aplicá-lo amanhã quando acordar? Como vai usá-lo na próxima vez que enfrentar desafio, tentação, obstáculo? Como vai deixar que transforme não apenas seus pensamentos, mas suas ações, seus hábitos, seu caráter? Permita-me oferecer algumas reflexões finais para apoiar você nessa jornada. Primeira, seja paciente consigo mesmo. Transformação profunda não acontece da noite para o dia. Você está desfazendo potencialmente décadas de condicionamento, de hábitos arraigados, de padrões inconscientes. Isso leva tempo. Os estoicos eram grandes defensores de perseverança paciente. Eles sabiam que crescimento real é gradual. Marco Aurélio se lembrava constantemente de não esperar perfeição imediata. Ele sabia que era trabalho de vida inteira e ainda assim ele continuava. Dia após dia, ano após ano, até o fim de sua vida, ele praticava. Não porque ele acreditava que eventualmente alcançaria a perfeição impecável, mas porque o processo de praticar virtude era em si valioso. O esforço era o ponto, não apenas o resultado final. Segunda reflexão: espere resistência, tanto interna quanto externa. Internamente, seu ego vai resistir a mudanças que ameaçam sua identidade atual. Sua mente vai oferecer 1000 justificativas para voltar a velhos padrões confortáveis. Seus impulsos emocionais vão tentar reassumir controle. Isso é normal. Não se assuste quando acontecer. Apenas observe, respire e, conscientemente, escolha o caminho estoico novamente. Externamente, como mencionamos, algumas pessoas em sua vida podem não entender ou apoiar suas mudanças. Podem até ativamente desencorajá-lo, às vezes por preocupação genuína, mas mal orientada, às vezes porque sua mudança os faz confrontar sua própria falta dela. Mantenha seu curso. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa viver com integridade. Terceira reflexão: celebre pequenas vitórias. Progresso é frequentemente invisível no dia a dia, mas evidente ao longo de meses e anos. É fácil desanimar quando você não vê transformação dramática imediata.
mas se você prestar atenção, vai notar pequenas mudanças. Aquele momento quando você queria reclamar, mas escolheu não fazer. Aquela vez quando você sentiu o impulso de reagir com raiva, mas fez pausa. Aquela situação onde normalmente entraria em pânico, mas permaneceu calmo. Esses momentos importam. Eles são evidência de que você está mudando, crescendo, fortalecendo. Reconheça-os, aprecie-os. Eles são degraus na escada de seu desenvolvimento. Marco Aurélio escreveu: não se envergonhe de precisar de ajuda. Você tem dever de cumprir como soldado fazendo assalto à muralha. E se você foi ferido e não pode escalar sozinho, mas pode com a ajuda de outro, ele entendia tanto necessidade de humildade quanto o valor de reconhecer progresso. Quarta reflexão: encontre sua porquê profundo. Por que você quer viver estoicamente? Por que você quer superar esses 8 padrões fracos? Não pode ser apenas porque alguém disse que deveria, ou porque parece impressionante, ou porque está na moda. Precisa vir de lugar autêntico dentro de você. Talvez você esteja cansado de se sentir impotente e vitimizado. Talvez você queira ser modelo melhor para seus filhos. Talvez você simplesmente saiba no fundo que você é capaz de mais. Qualquer que seja a sua razão, conecte-se com ela regularmente. Especialmente quando for difícil, quando você quiser desistir, quando velhos padrões parecerem mais fáceis. Lembre-se de por que você começou. Escreva seu porquê. Coloque onde você vai ver, revise-o, deixe que ele te ancore quando ventos de desafio tentarem desviá-lo de curso. Quinta reflexão: entenda que não existe linha de chegada. Não há ponto onde você pode declarar: pronto, agora sou perfeitamente estoico, e parar de praticar. Os próprios mestres estoicos continuaram praticando até seus últimos dias. Marco Aurélio escreveu suas meditações mesmo sendo imperador experiente e filósofo maduro, porque ele sabia que precisava de lembretes constantes, de prática contínua. Isso não é desanimador, é libertador. Significa que você nunca falhou em estoicismo só porque ainda luta. Significa que o valor está na prática contínua, não em perfeição inalcançável. Significa que você sempre tem oportunidade de recomeçar, de escolher novamente, de crescer mais. Cada dia é novo começo. Sexta reflexão: integre essas práticas em rituais diários. Filosofia estoica não é para ser lida uma vez e esquecida, é para ser vivida diariamente. Crie rituais que reforcem princípios. Talvez toda manhã reserve 5 minutos para a preparação mental para o dia, lembrando-se de princípios que quer praticar. Talvez toda noite faça exame do dia como discutimos. Talvez em momentos específicos pratique técnicas específicas. Epicteto ensinava que devemos começar cada dia lembrando que vamos encontrar pessoas difíceis, situações desafiadoras, tentações, não para ser pessimista, mas para estar preparado, para não ser pego de surpresa. Essa preparação mental é ritual poderoso que transforma como você experiencia o dia. Sétima reflexão: seja generoso com outros enquanto é disciplinado consigo mesmo. Os estoicos eram rigorosos em autoexame, mas compassivos com falhas de outros. Marco Aurélio se lembrava constantemente de que pessoas fazem o melhor que podem com o entendimento que têm. Quando ele encontrava pessoas difíceis, ele não as julgava harshly, mas tentava entender. Aplique esse princípio enquanto você transforma sua própria vida. Seja paciente com pessoas que ainda estão presas em padrões fracos que você está trabalhando para superar. Não se torne arrogante ou julgador. Lembre-se de que você também esteve lá. E mais importante, lembre-se de que cada pessoa está em sua própria jornada, em seu próprio tempo. Você pode inspirar pelo exemplo, mas você não pode forçar transformação em outros. Oitava reflexão: use desafios como oportunidades de prática. Quando algo difícil acontece, sua primeira resposta pode ser frustração ou resistência, mas treine-se para ter segundo pensamento. Como posso usar isso para praticar virtude estoica? Que comportamento fraco sou tentado a cair aqui? Que resposta forte posso escolher em vez disso? Com o tempo, essa se torna a resposta automática, e obstáculos verdadeiramente se tornam o caminho, como Marco Aurélio ensinou. Nona reflexão: lembre-se de que você não está sozinho. Milhões de pessoas, através de 2000 anos de história, encontraram valor em filosofia estoica. Incontáveis indivíduos, em circunstâncias muito mais desafiadoras que as suas, praticaram esses princípios com sucesso. Você está em linhagem de praticantes que se estende de escravos a imperadores, de antigos romanos a modernos buscadores. E hoje, a comunidade global de pessoas que valorizam o estoicismo, que estão no mesmo caminho de crescimento que você. Você pode encontrá-las, conectar-se com elas, apoiá-las e ser apoiado. Ninguém precisa fazer essa jornada completamente sozinho. 10ª reflexão: mantenha a perspectiva
perspectiva sobre o que realmente importa. No grande esquema das coisas, você tem tempo limitado nesta terra. Esse tempo pode ser gasto em padrões fracos de culpa, reclamação, reatividade, preocupação, busca vazia de validação externa, ou pode ser gasto em crescimento, virtude, contribuição significativa, relações autênticas, paz interior. A escolha é sua. Marco Aurélio frequentemente meditava sobre morte, não morbidamente, mas como forma de clarear prioridades. Quando você lembra que sua vida é finita, você não quer desperdiçá-la em trivialidades. Você quer vivê-la com significado, com propósito, com virtude. Use essa perspectiva para motivar suas práticas estoicas. No seu último dia, você quer olhar para trás e ver vida vivida com fraqueza ou com força? A resposta é óbvia. Então, viva hoje de acordo. As 8 distinções que exploramos entre culpar e assumir responsabilidade, entre buscar validação externa e cultivar autonomia interna, entre reatividade impulsiva e resposta consciente, entre fazer desculpas e assumir responsabilidade, entre reclamar cronicamente e agir construtivamente, entre medo paralisante de mudança e adaptabilidade resiliente, entre preocupação impotente e foco empoderado, entre identidade baseada em externos e identidade baseada em caráter. Essas não são apenas distinções teóricas, são escolhas práticas que você enfrenta constantemente. Cada interação, cada desafio, cada momento de sua vida oferece oportunidade de escolher força ou fraqueza, virtude ou vício, crescimento ou estagnação. E a beleza é que não importa quantas vezes você escolheu fraqueza no passado, você sempre tem oportunidade de escolher diferente agora. O momento presente sempre oferece novo começo. Os estoicos nos ensinam que filosofia não é preparação para a vida, é vida. Não é algo que você faz separado de suas atividades diárias. É como você faz suas atividades diárias. É qualidade de atenção que você traz, atitude que você mantém, escolhas que você faz, momento após momento, dia após dia. Então, quando você terminar de ouvir ou ler isto, não trate como apenas mais conteúdo consumido. Trate como chamado à ação. Escolha um dos 8 comportamentos para trabalhar primeiro. Escolha uma prática estoica para implementar hoje. E então faça. Não perfeitamente, mas sinceramente. Não completamente, mas consistentemente. E gradualmente, passo a passo, escolha a escolha. Você vai se transformar. Você vai olhar para trás em meses ou anos e mal reconhecerá a pessoa que você era. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque você finalmente se tornou quem você sempre foi capaz de ser. A força sempre esteve em você. Os princípios sempre estiveram disponíveis. O único ingrediente faltando era a decisão de praticá-los. Marco Aurélio escreveu: perca-se não mais. Você não vai ler seus próprios diários, suas antigas histórias, os anais que você coletou para sua velhice. Corra direto para a linha. Descarte esperanças vazias. Se você tem qualquer consideração por si mesmo, socorro a si mesmo enquanto você ainda pode. Essas palavras, escritas há quase 2000 anos, ainda ressoam hoje. Elas são urgente lembrete de que vida não espera. Transformação não acontece automaticamente. Você precisa escolher, agir, praticar. Então, esta é minha pergunta final para você, não para responder a mim, mas para responder em seu coração. Você está pronto? Pronto para parar de viver padrões fracos que não servem você? Pronto para abraçar disciplinas estoicas que transformaram vidas incontáveis? Pronto para a jornada que não promete facilidade, mas promete significado? Pronto para se tornar pessoa de verdadeira força? Não força performática de superfície, mas força profunda de caráter que permanece quando tudo mais desmorona? Se sim, então comece agora. Não amanhã, não quando circunstâncias forem perfeitas, não quando você se sentir pronto. Agora, com todas suas imperfeições, com todas suas dúvidas, com todos seus medos, comece, escolha um comportamento fraco para desafiar, implemente uma prática estoica, dê um passo, mesmo que pequeno, na direção da pessoa que você quer ser. E lembre-se, através de toda a jornada, você é capaz. Você tem tudo necessário dentro de você. Os mesmos desafios que parecem quebrar algumas pessoas podem ser exatamente o que forja você em algo inquebrantável. Os mesmos obstáculos que alguns usam como desculpas podem ser seus degraus para crescimento. A diferença não está nas circunstâncias, está em como você escolhe respondê-las. Os estoicos acreditavam profundamente em potencial humano.
humano. Eles sabiam que cada pessoa, independentemente de origem ou circunstância, é capaz de cultivar virtude e viver com dignidade. Você não precisa de permissão especial, de credenciais específicas, de circunstâncias perfeitas. Você só precisa de vontade de começar e coragem de continuar. Esta jornada não é para fracos de coração, é para bravos, para aqueles dispostos a olhar honestamente para si mesmos, reconhecer fraquezas e trabalhar pacientemente para transformá-las. Para aqueles que entendem que vida de significado não vem de conforto, mas de crescimento. Para aqueles que sabem que verdadeira força é ganhada, não dada. Você é um desses bravos? Suas ações responderão essa pergunta. E essas ações começam agora, neste momento, com escolha consciente de viver diferentemente. Os estoicos estão com você através dos tempos, suas palavras e exemplos guiando-o, e sua própria sabedoria interior, talvez há muito silenciada por padrões fracos, está pronta para emergir e guiá-lo também. Confie no processo. Seja paciente com progressão. Celebre crescimento. Aprenda com tropeços. E, acima de tudo, continue. Um dia, um momento, uma escolha de cada vez, você está se tornando pessoa de força genuína, de virtude real, de paz duradoura. Este é seu caminho, esta é sua jornada, e começa agora. Que você encontre coragem para começar, que você encontre força para continuar, que você encontre sabedoria para crescer, e que você encontre paz que vem de viver com integridade, virtude e força verdadeira. O caminho estoico está aberto diante de você. O único passo que resta é começar a caminhá-lo. Boa jornada.